A gente tá ao vivo, tá? Beleza. Sabia. Uhum. Não vai ser que você vai botar aí o gemidão do Zap? Se for o gemidão, a gente conserta ao vivo. É... Eu colocando o link aqui pra galera no Instagram. Mas é isso, um dia alguém me falou, algum leitor, alguma coisa assim, espectador da audiência me falou desse negócio, pessoa mais velha, um tio do Zap e tal, falou, pô, eu lembro do seu avô, eu lembro da Dança do Figueiredo, Dança do Figueiredo. Dança do Figueiredo. Cara, tinha aquele programa, aquele Carlos Imperial, a gente não é do nosso tempo, mas o programa do Carlos Imperial, o nego pegava... Carlos Imperial. Cara, era tipo um programa de auditório, assim, meio chacrinha. Tá entregando a idade aí, cara. Não é do meu tempo, não. 79 eu não era nascido. Eu sou de 83, você é de 84, não é? É 84. Eu sou de dezembro de 83. A gente é mais ou menos da mesma idade. Bom, essa é a nossa, sei lá, qual visita esse ano já a Washington? Acho que quarta? Inauguration, CPEC, é a quarta. Em 3 meses, tá bom, né? Na verdade é um pouquinho menos, se você for contar de 20 de janeiro para agora, né? Dá um pouco menos do que isso. Menos do que isso. 2 meses, na verdade. Aí você vê, né, a reclamação do pessoal da esquerda petezada tá muito irritada. Se eles estão irritados, é sinal de que a gente está no caminho correto. Eu acho engraçado, né, que no passado tem uma matéria que marcou, que é da Revista Oeste, falando que ministros da Suprema Corte fazem piadas com a possibilidade de perder passaporte, ou com a nova administração Trump, que aqui não fala governo, né? Fala administração. E aí, do nada, eles começaram... Quando é que esse capítulo mudou e começou a ter, assim, não, tem que parar, crime contra a nação, passaporte. A primeira sessão do STF depois da vitória do Trump, eu acho que tem até vídeo deles falando assim, quero ver quem vai ser o primeiro que vai perder o passaporte agora com o Trump, ou que vai perder o visto agora com o Trump. Fazendo piada. E a questão do meu passaporte, né, é que foi na mesma semana que foi aprovado o Magnitsky Act, né? O Non-Censorship on Our Shores Act. Sim. É o projeto de lei para tirar visto de quem censura, basicamente, né? De autoridade estrangeira que censura americano. E acho que aí foi nesse mesmo dia, nessa mesma quarta-feira, que o pessoal do PT começou a levantar a narrativa de que eu estava cometendo crime e tal. E é engraçado, né? Entre aspas. Porque eles não falam o que eu estou fazendo, qual o crime que eu estou cometendo. Eles normalmente sempre são assim, fake news, e nunca dizem qual é a fake news. É crime de ódio, crime de ódio. Não dizem o que a gente está falando com relação para receber aquele tipo de acusação, né? Aí depois, na sequência, no dia seguinte, alguns deputados do PT mandaram representação pedindo o meu passaporte e a prisão do Paulo Figueiredo, né? Vale lembrar isso aí também, para a PGR. E numa das duas peças dos petistas, eu vi lá na parte dos pedidos, tem uma deixa para conectar essa situação toda com o 8 de janeiro, o inquérito, etc., o golpe da Disney, enfim. E então, a partir daí, o Moraes foi, né? Olha só que casualidade, que coincidência. Aí ele pegou esse gancho, trouxe para a atribuição dele, porque no direito tem uma coisa que chama prevenção. Se você é o primeiro juiz que está tomando conta daquele assunto, qualquer outro, né, fato posterior que vier a surgir vai cair na mão desse mesmo juiz. Então, Alexandre de Moraes usou esse artifício, esse subterfúgio para puxar para ele. E como, né, ele sempre tenta dar um verniz de democracia no que ele faz, ele mandou para o PGR como se fosse um pedido legítimo. Por que não? Né? Deputados do PT querem tirar um passaporte do seu opositor político. Por quê? Não sei, mas querem, né? E aí está lá na mão do PGR. E o PGR, né, de maneira muito corajosa e brava, não está respeitando o prazo de 5 dias do Moraes. E eu levantei na rede social essa suspeita, né? Foi quando, né? Foi que quando eles pediram, justamente quando eu estava chegando aqui nos Estados Unidos, eles pediram, acho que foi sábado ou sexta. Sábado de manhã o Estadão publicou. Não, eles pediram, acho que foi na quinta ou na sexta da semana antes do Carnaval. Quinta-feira eles entraram e provavelmente o pedido do Alexandre é na quinta ou na sexta. Isso. Porque esse sábado de manhã foi publicado, sábado de Carnaval, a não ser que o Xandão tenha deixado de lado pular Carnaval para se preocupar com o meu passaporte, né? Então, nesse mesmo momento aconteceu isso tudo. E eu também destaco, antes do Carnaval, eu terça-feira de manhã estava voltando de uma viagem aqui de Washington, D.C., que é a capital dos Estados Unidos. Terça de manhã eu cheguei no Brasil. E aí, quinta-feira de manhã, 2 dias depois, eu saí para retornar aos Estados Unidos numa passagem que eu tinha comprado um pouco antes. Então,
Eu acho que eles não esperavam que eu estivesse aqui nos Estados Unidos quando quando Alexandre de Moraes começou a pedir o meu passaporte. E vale lembrar, independentemente da opinião do PGR, o Alexandre de Moraes, em várias outras oportunidades, atropelou a PGR. A abertura do inquérito da fake news em 2019 foi uma dessas oportunidades. Né? O mandado de busca e apreensão contra o Jair Bolsonaro em maio de 2024 foi uma dessas oportunidades. A PGR já havia pedido, pelo menos uma vez antes de que o Felipe Martins tenha sido solto, ela tinha pedido no meio do caminho um pedido de soltura do Felipe Martins. Alexandre de Moraes não autorizou. A própria morte do Clezão havia pedidos, tinham 8 pedidos da defesa e pelo menos um da PGR para soltar o Clezão devido às comorbidades que ele tinha e o Alexandre de Moraes não respeitou. Então não é exagero quando a gente fala que ele é polícia, juiz, investigador, acusador, tudo, né? E eu acho que eles calcularam errado. Então talvez eles estejam esperando eu retornar para o Brasil para ir dizer se eu terei ou não o meu passaporte. E antes de passar aqui para o Paulo, eu queria que colocasse na tela uma matéria do G1. Eu cheguei a sublinhar de vermelho o segundo parágrafo. Coloca aí pra gente, Brunão, uma matéria do G1. Ele tá colocando aqui, tá na tela, Eduardo. Em que a gente sabe das maneiras extraoficiais de comunicação, os porta-vozes do regime, todo mundo sabe quem são. E basicamente eles estão falando o seguinte: olha, o Eduardo Bolsonaro pode voltar ao Brasil, etc., mas, a depender da conduta dele, podem se desenrolar outras medidas do STF contra ele, né? Passaporte, já tem intelectual do PT falando em minha prisão. Então, pode ter certeza, muito desse trabalho ele acontece de bastidor, ele acontece de maneira sigilosa para não alertar os nossos opositores da sua técnica, mas eu acho, né, Paulo, que a gente está dando muito trabalho. Eles estão muito preocupados com o que possa vir aqui dos Estados Unidos. Eu quero, em seguida, falar um pouco aqui das reuniões que a gente teve. Né? Essa vez foi uma viagem basicamente de reuniões na Casa Branca. A gente não teve reuniões no Congresso, até porque o Congresso aqui está uma loucura com a discussão eles chamam de CR, né? Resolução de continuação, que discute se o governo vai ter dinheiro para continuar ou não. Eles estão o orçamento. É o orçamento. Com a diferença de que o governo nos Estados Unidos, se estoura o orçamento, ele entra em shutdown, né? Então o governo meio que fecha, começam a botar as pessoas de licença não remunerada e várias atividades não essenciais do governo param. Então eles estão nessa discussão de orçamento, basicamente. No Brasil isso não é inimaginável, né? No Brasil é o contrário. Não, pode gastar à vontade, gasta mais, gira a maquininha de fazer dinheiro, dá inflação no pobre, né? Taxar de aumenta a taxa e vambora. Vambora. Não, mas o Brasil vai passar problemas de orçamento bem graves daqui a pouquinho. Mas eu quero falar um pouco sobre isso, mas, Eduardo, essa questão da tua volta ou não ao Brasil. Eu queria que o Bruno colocasse antes pra gente aí um vídeo da Globo News, onde a Globo News fala aí... É interessante que é do Valdo Cruz, que é um cara bem do sistema, jornalista bem do sistema. Ele é burro que nem ele é muito burro. Ele é um dos caras mais burros da Globo News. Mas ele é um porta-voz do sistema. Não, eu discordo de você. Eu acho que tem gente... Pior, não é que você discorda que o Valdo Cruz seja burro. Você discorda porque acha que tem gente mais burra. Eu não definiria ele como burro, não, sendo bem sincero. Ele é burro. Se ele fizer um teste de QI, eu aposto aqui ao vivo no programa que não chega a ficar ali na faixa de 101, 102. Bem. Não, QI é um negócio que você vê, cara. Dá pra conversar com as pessoas, você vê quem tem QI alto e quem tem QI baixo. O Valdo Cruz é um cara de QI baixo. Ele tem dificuldade de entender as coisas, etc. Até a articulação dele é prejudicada. Mas ele é um cara do sistema, ele é um porta-voz do sistema. Então, eu queria colocar aí, por favor, Bruno, um vídeo da Globo News, do Valdo Cruz, comentando a situação do Eduardo. Exclusiva trazida pela nossa Ju, é muito importante. Eu acho que ela tem mais um efeito dissuasivo neste momento, né? Não acredito que ela simplesmente realmente acabe levando uma condenação nem de Eduardo nem de Flávio. O que eu acho é que isso passa a ser um instrumento que pode sofrer adendos caso, por exemplo, o Eduardo Bolsonaro continue fazendo a militância contra a democracia brasileira, como tem dito o PT que ele está fazendo ali, se articulando com trumpistas nos Estados Unidos para desencadear uma ação contra o STF,
contra o ministro Alexandre Moraes. Então, eu acho que isso acaba se vindo como um aviso. Olha, tem essa ação aqui no TSE, podemos fazer algum adendo a ela em relação ao que você está fazendo. Agora, é claro que isso pode transformá-lo inelegível para o próximo caso, porque nesse mandato não vejo nenhuma possibilidade. E é bom destacar e lembrar aqui que o Eduardo Bolsonaro continua nos Estados Unidos até hoje, tem mais de 15 dias, se não me engano, que ele está nos Estados Unidos, e não volta. Eu acho que ele vai ficar por lá por bom tempo, principalmente enquanto o ministro Alexandre de Moraes não toma a decisão sobre aquela ação do PT em relação à devolução, à apreensão do passaporte de Eduardo Bolsonaro. Eu também não vejo como isso pode ser viável neste momento, né? Tudo bem, está lá articulando com trumpistas para fazer uma ação contra a justiça brasileira, mas não vejo ainda nenhuma configuração de um crime em relação a isso que venha a justificar a apreensão de um passaporte. Mas, por enquanto, ele continua lá nos Estados Unidos, Andréia. Tive passaporte, era legal pra caramba. Quando eu tive passaporte, eu lembro muito de bom dessa época, né? Aqueles anos de 2022, eu ainda tinha passaporte, era muito bom. Mas tem várias coisas que eu quero falar sobre isso aí, Eduardo. A primeira delas é a seguinte: tem uma promessa. Tem uma outra imagem pra gente colocar, Bruno, que é uma imagem vermelha, coligação. Isso, essa aí mesmo. Coligação de Lula amplia a ação contra Bolsonaro no TSE. Um dos objetivos é tornar Flávio e Eduardo inelegíveis. Democraticamente. Democraticamente, claro. Porque a gente está cometendo muito crime, né? Vir aos Estados Unidos com muita frequência é um crime. Está no Código Penal, inclusive, né? Artigo 121. Viajar aos Estados Unidos mais do que 3 vezes em 2 meses. Crime, pena, perda do passaporte, perda de comissão, perda de mandado e inelegibilidade. Tá lá. Eu tô, assim... Como assim? Qual é o... E o que o Flávio tem a ver com isso? Filho, o regime vem para cima de um, eles estão muito confortáveis, né? Eles estão sem pudor nenhum. Eles estão muito confortáveis, né? O Alexandre de Moraes, ele não imagina que ele possa sofrer impeachment no Senado, a única maneira que poderia já haver de freá-lo. Então ele vai fazendo o que ele quiser. Só que nós acabamos ficando sem opção também, né? A gente vai fazer o quê? Vai cruzar os braços, vai ver essas senhorinhas todas sendo presas, mães de família, né? Débora Rodrigues dos Santos, Iracina Goshi, várias outras pessoas que poderia citar aqui, Clezão morto. E aí, você vai baixar a cabeça e fazer amém? É claro que não. E o que a gente está trabalhando aqui nos Estados Unidos não é nenhum absurdo, né? A gente só está levando ao conhecimento de várias autoridades os fatos que estão ocorrendo no Brasil. Tu fala, aqui no Brasil está acontecendo isso, aqui no Brasil, chutaram o Rumble daqui, chutaram o X daqui. O cara tá botando um mandado de prisão em Americana que estava tweetando a partir do território americano. E os Estados Unidos já têm mecanismos para se defender desse tipo de atuação. Não é à toa que aqui em solo americano é a terra, né? O solo do bravo, a terra da liberdade. Inclusive está dentro do hino nacional deles isso daí. Então já existe, né? Toda essa questão de lei Magnitsky, as sanções OFAC. Eu quero Acho que o entrar Paulo muito é a sobre melhor pessoa que fala sobre isso. Puder explicar um pouquinho para quem está assistindo a gente pela primeira vez, Paulo, o que é isso de lei Magnitsky e o que é essa tal de sanção OFAC? Eu quero entrar muito nesse mérito das sanções, o que está acontecendo, até a jurisprudência que existe em torno desse negócio e o que vai acontecer daqui para frente. Mas tem algumas coisas que eu quero desembrulhar nisso. Essa ideia de vir aos Estados Unidos e fazer uma articulação internacional me surpreende muito que isso agora seja discutido pelo PT, porque tem vídeos dos deputados de esquerda vindo aos Estados Unidos fazendo articulação com o governo Biden, eles se gabando disso, de serem recebidos pelo Bernie Sanders, ou esqueci o nome dele agora, meu Deus, é o ranking member, inclusive, do Comitê Judiciário, que votou em favor do projeto de cassação do visto. Tava com o nome dele na cabeça aqui, James alguma coisa. James Raskin, eles também fizeram com Jamie Raskin. Assim, tem viagens deles catalogadas, tem vídeo da Jandira Fegali falando, gravando vídeo, se gabando disso. Mas era contra o governo Bolsonaro, né? Agora, contra o governo do amor não pode, né? Então, escancararam mesmo. Porque eu tinha dito a você que, se fosse eu,
na sua situação? Bom, de certa forma a gente está na mesma petição, é que eu não posso... Está pior ainda. Porque o do Paulo Figueiredo é pedido de prisão preventiva. O meu é só, entre aspas, né, o passaporte. Eles só querem matar a minha atuação internacional, que é o que está dando muita esperança aí das coisas mudarem no Brasil. Então assim, eles fazem isso dessa forma. Aí a pergunta que eu faço para você, no final, o Valdo Cruz fala, inclusive o Eduardo Bolsonaro nem deve voltar. Tá com bola de cristal. Bom, essa é uma pergunta que eu quero fazer para você, mas eu quero já fazer essa pergunta com a minha opinião publicamente colocada para você. Eu não acho que você deve voltar. Eu digo isso de verdade, por vários motivos. Primeiro, falo isso como um amigo. Falo isso para você como um amigo porque é uma pessoa que quer seu bem. Eu não acho que você viver sob a ameaça de ter seu passaporte, que é um direito seu tomado, ver com a possibilidade de Polícia Federal entrar na sua casa, com a possibilidade de se tornar inelegível, etc, etc. Ser elegível ou não em um sistema que já é um regime, não é mais um sistema democrático, o fato de estar se discutindo a sua elegibilidade, do Valdo Cruz está dizendo abertamente, não, olha, por enquanto não, mas se engraçar, se continuar viajando muito, olha lá, hein? Eu não acho que você deva capitular e viver sob essa ameaça. Eu sei que muita gente pensa diferente, você está sob pressão de vários lados, mas esse é o aspecto pessoal. O segundo aspecto é o aspecto político. E eu tenho que dizer aqui, eu digo isso, eu sou testemunha, há vários deputados no Brasil e senadores que tiveram um papel importante e sempre têm um papel de apoio. Poxa, eu posso citar vários aqui. Posso citar a Bia Kicis, o Gustavo Gayer, o Paulo Bilinski. Eu não quero nem cometer aqui, não posso deixar de citar o senador Girão, senador Magno Malta, senador Seife. São vários já vários, assim, vários. Senador Portinho já esteve aqui com a gente também. Vários se colocaram assim totalmente à disposição. Tem uns até que eu acho que poderiam ter ajudado muito mais e que ajudam muito pouco. Também não vou citar aqui nomes porque é muita gente, inclusive, que eu gosto, mas poderiam ter contribuído mais. Mas vários contribuíram. Agora, não há comparação com a tua atuação internacional. E não é demérito isso. É pela questão de eu ter começado esse trabalho muito antes. Eu sempre falo, quando começou na transição do governo do meu pai, lá em 2018. Então, assim, a gente está em 2025, tem quase 7 anos já que a gente está fazendo esse trabalho. E não adianta, gente. Não sem a presença física, a coisa não anda. Né? Você não tem como fazer um casamento acontecer se você não namorar com a menina, se você não chamar ela para jantar, se você não pegar na mão dela. O Zoom é legal, a videochamada de WhatsApp é legal, mas assim, não se compara. E a questão também não é só por causa do sobrenome. Se for por causa do sobrenome, você pode pegar qualquer irmão meu, qualquer familiar meu. É Bolsonaro? Ele vai chegar aqui, vai ter dificuldade de abrir as portas que a gente consegue. Né? Quando eles me convidam para falar num CIPEC, quando eu estou ali, poxa, nos bastidores, a gente teve no CIPEC do outro ano, poxa, conversando com o Vivek, isso daí é que vai construindo uma relação pessoal. E aí, quando essa pessoa chega, né, e pede para você, vem cá, posso tomar um café? Você não é um desconhecido para ele. Ele fala, claro, guerreiro, porra, meu amigo, chega aqui, já construímos praia junto, já caçamos junto, já viajamos junto, poxa, lá no governo do seu pai aconteceu isso, a gente teve aquele encontro, lembra como é que foi legal? E aí as portas vão se abrindo. E isso daqui é algo dificílimo, porque se vocês pararem para ver, a gente está falando do país que é a maior potência econômica e a maior potência bélica do mundo. Sabe quantas pessoas, chefes de Estado, vêm para cá e não conseguem, né, conversar com as pessoas que eles gostariam? A esmagadoríssima maioria. Eu não estou me gabando falando que eu sou bonzão, não. Mas estou falando o seguinte, é que se o regime está querendo pegar o meu passaporte, pode ter certeza que isso daí não é coisa pouca e que o nosso trabalho aqui está sendo, eu diria, essencial nesse momento. Não precisa ir muito longe. Menos de um pouco mais de uma semana atrás, ou menos de uma semana atrás, o presidente dos Estados Unidos estava te chamando o seu nome numa plateia de milhares de pessoas e se referindo a você como amigo dele. Só 2 sul-americanos foram chamados, eu e o presidente da Argentina. Pois é. Então, e seu pai certamente estaria aqui se ele tivesse passaporte. Sim. Né? Seu pai foi um dos únicos líderes mundiais chamados para a posse do Trump e não pôde vir por causa. Então, e no mesmo evento, no dia anterior, você, mais uma vez, acho que, sei lá, a 4ª ou 5ª participação sua no CIPEC. Acho que é a 4ª.
Quarta participação no CPEC americano também. Custa... As pessoas não têm ideia disso, mas as pessoas pagam muito caro para falar no CPEC. A gente dá uma casa para falar no CPEC. Uma casa mesmo. Literalmente. É muito caro. As pessoas pagam centenas de milhares de dólares para falar no CPEC. E eu me lembro de um ano, cara, ver como é que são as coisas. Já até sei que você vai falar. Porque eu tenho que lembrar disso, cara. Eu me lembro de um ano que eu vinha ao CPEC, você vinha ao CPEC, você estava programado para falar no sábado. Aí você vinha na sexta, em cima da hora. Aí eu tô esperando, falei, cadê o Eduardo? O Eduardo sumiu do programa. Aí eu liguei para você, falei, cara, cadê você? Eu tô aqui no CPEC esperando para você falar. Aí você virou e falou assim, porra, a passagem tava muito cara, não fui não. Eu falei, pô, cara, o Trump tá no mesmo palco que o Trump vai falar. Ele, eu vivo do salário do deputado aqui, cara. Mas eu lembro que ia ser uma paulada. Se eu não tiver errado, eu acho que pra ir ia ser uns 15 mil reais. E você faz um bate e volta, vai o salário inteiro do deputado. Mas se você fosse o Lulinha, tinha vindo de jatinho da Odebrecht. O amigo do meu pai tem condição, né? Pô. Mas olha só, então, eu acho que você não deve voltar. Estou dizendo que você não deve voltar porque não há outra pessoa que possa fazer o que você faz. Eu me desdobro, parei parte da minha vida para fazer as coisas que a gente está fazendo. É duro, mas eu não tenho a capacidade de fazer determinadas coisas que você tem para fazer. Ontem mesmo, eu vou cometer aqui em confidência, nossa reunião dentro da Casa Branca, dentro do West Wing da Casa Branca, com uma pessoa do primeiro escalão do governo. A pessoa olha para você, muito simpática, conexões, etc. Mas a pessoa, quando olha, poxa, acabei de falar com o Jason Miller falou de você pra caramba. Uhum. Né? Sim. Aí a gente vai no outro jantar, que a gente foi com outra pessoa também, muito próximo, dos caras mais próximos do Trump. A gente vai no jantar com o cara, pô, fulano, eu não vou nem falar os nomes aqui, pô, fulano e fulano. Pô, fulano é um pé no saco, mas gosta de você. Então, essa relação pessoal, esse respeito, essa construção que é feita através do tempo, isso não vale a pena. E é o seguinte, no Brasil, Eduardo, com todo respeito a todos os deputados, você é um no meio de 500. Você pode, claro, deputado é importante, pode apresentar projeto de leis, você está aí em vias de presidir uma comissão importantíssima, que eu acho que é fundamental. Mas se não for você, se for um aliado seu, uma pessoa do partido, uma pessoa próxima, tem um efeito positivo também, uma pessoa que trabalhe conosco. Às vezes é até bom que tenha um presidente da Credem que não seja você, para que você possa ficar aqui fazendo... Isso, obviamente, é uma decisão sua, mas fazendo outras coisas. Então, eu tenho um aspecto pessoal e tenho um aspecto prático de missão para o Brasil. Cara, se você ficar aqui, a gente tem agenda já na semana que vem, você sabe disso. Uhum. E na semana seguinte, as pessoas vão começar a ver cada vez mais uma participação da Casa Branca no que a gente tem feito. Deus quiser. Tem coisas vindo mais do Congresso. Então, assim, Eduardo, eu quero te fazer o apelo, assim, eu peço para que as pessoas no chat também participem e mandem mensagem. Olha ele botando pressão em mim aqui, rapaz. Eu tô fazendo ao vivo. Abre uma enquete aí, é mais importante. Seu pai lá fora, Bruno, tá abre fora. uma enquete, faz isso. Bruno, vê se você consegue abrir aí. Talvez o João ou o Bruno na live abriu uma enquete. Eduardo deve ficar ou deve ir embora. Porque, assim, teu pai não vai gostar nem um pouco que eu esteja fazendo essa pressão. Mas nem seu irmão. Não tem pressão que sucumba para um homem casado, né? Tem uma opinião de mais peso. Tá dizendo que a pressão da Heloísa vale mais que a minha? 1000 vezes. Agora eu tô ficando com ciúme. A gente debate, a gente fala, né? Essa questão toda aí do passaporte, muita coisa acontecendo. Eu agradeço ao meu líder, Sóstenes Cavalcante, foi braço forte aqui nessa questão toda da Credem. Né? Vi a entrevista ontem também do presidente da Câmara, Hugo Mota, está se saindo um excelente presidente da Câmara. Assim, em que pese falar obviedade, que ele falou, olha, gente, é regimental, o maior partido da casa escolhe primeiro. Se o PT fosse o maior partido da casa, ele ia poder escolher primeiro a Comissão de Relações Exteriores, mas não é o PL. E aí a importância de você estar no blocão. Se nós estivéssemos fora do bloco, a gente não estaria nesse momento nem falando disso. E muito provavelmente a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional estaria nas mãos do PT.
E aí eu fico imaginando, né, o quanto que esses caras não ganhariam com esses 37 acordos e MOUs que o Lula assinou com a China, porque parece que está sendo bem interessante para eles, né? Muito essencial para eles. Então, eu creio que tem a importância, né? Tá aqui, tem a importância tá lá. A gente coloca muita coisa na balança, né? Mas vamos ver aí os acontecimentos dos próximos dias. Eu fico com receio, mais uma vez, se puder botar na tela, Bruno, né? Bruno. A matéria do G1, em que eu grifei de vermelho. De novo. O segundo Isso, ali, ó. Vou ler para vocês a matéria aqui, ó. A ponderação dos ministros repassada a políticos. Gente, primeiro de tudo, vamos lá. G1, vocês conhecem, né? Vocês sabem que existem várias pessoas que falam com autoridades. Você lembra da Daniela Lima, ela dando gargalhada? Olha o que o ministro me falou aqui, tal. Tá tudo sob controle, só não sei de quem. Então, vocês imaginam aí com quem, quais sejam as fontes do G1. Então, vamos lá. A ponderação dos ministros repassada a políticos ocorre em meio à provável aceitação da denúncia apresentada pela PGR contra o ex-presidente Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado, né? O golpe da Disney. É bizarro que até hoje fale-se em golpe depois de tudo que aconteceu ali naquelas circunstâncias. Para eles, Eduardo Bolsonaro vai querer escalar e utilizar a comissão para ampliar a sua narrativa de perseguição e mobilizar apoiadores. Ou seja, não tem perseguido no Brasil não, né? Os caras estão comentando se vão deixar eu ou Flávio Bolsonaro inelegíveis para tentar retaliar um trabalho que a gente está fazendo, mas tá tudo normal na nossa democracia pujante. E aí a parte que eu grifei em vermelho, né? Inclusive, se falar bobagem no exterior sobre o assunto, ele pode ser alvo no STF e piorar a situação. Ou seja, volte para o Brasil, mas volte quietinho. Se você se assanhar, a gente vai tomar medidas contra você. Igual já fizeram com Jordi, com Ramagem, né, Marcel Van Hatten, Cabo Gilberto, senador Marcos Duval, tem a senadora Martinelli também, que está sem o seu passaporte. Enfim, é bizarro como eles tentam e acham natural você querer enquadrar a conduta de um parlamentar através de ações totalmente injustificadas a partir do judiciário. É por isso que eu falo, a gente não tem nem sequer opção. O que eu vou fazer? Eu vou... Você acha que eu vou baixar a cabeça para isso daí? Não tem condições. Que eu vou voltar e vou ali, ó. Inclusive, se falar bobagem no exterior sobre o assunto, ele pode ser alvo no STF. Se o regime está falando para eu não comentar nada, é aí que eu vou falar para o mundo inteiro. Eu sei que tem consequências disso. Eu sei que vão vir para cima de pessoas próximas de mim. Mas, mais uma vez, né, todo regime ditatorial ele tem começo, meio e fim. E antes do final dele, a repressão aumenta, né? Então, isso daí já é algo até esperado. A gente tem que se resguardar para continuar fazendo o trabalho, mas isso daí já é algo esperado. E eu finalizo ali. Atualmente, Eduardo já é alvo de uma notícia-crime que lhe atribui crimes contra a soberania nacional. Qual crime? Ao articular reações contra o STF no exterior. Ou seja, o STF é incriticável. Você não pode criticar medidas de ministro do STF. Que, na verdade, a gente sabe que, bem da verdade, né, tem um ali que realmente está há muito tempo abusando do poder. E finalizando ali, o que pode levar a uma possível apreensão do seu passaporte. Poxa, então nós temos aí articulações no exterior contra o STF e isso justifica a apreensão do meu passaporte. Olha, gente, querem me anular, querem me tirar de campo, para ficarem confortáveis para ir para cima de vocês aí, para ficarem confortáveis e seguirem condenando, como já ocorreu com centenas, mais de 300 pessoas, quem escreve de batom as frases do ministro Barroso numa estátua, perdeu o mané. É isso que eles querem, para seguirem confortáveis desse jeito. O João Gabriel me mandou aqui que a enquete que a gente abriu já tem mais de 1.000 votos, só no canal do Paulo Figueiredo Show. Eduardo deve ficar nos Estados Unidos, 75% dizem que sim. Eu fiz uma enquete parecida no meu X semana passada e 70% também diziam que você fique no exterior. Existe uma discussão, algumas pessoas falam, se ficar, tá liquidado politicamente e tal, mas olha, pega grandes nomes na história que fizeram a transformação do seu país, da esquerda, da direita, você pode escolher.
Inclusive... Benjamin Franklin, que é o embaixador na França. O Benjamin Franklin foi embaixador na França, mas você pega... Tem o Charles de Gaulle na França também. Sim, bem lembrado. Ficou fora e voltou para comandar o país. Você tem o Ayatollah Khomeini. Ayatollah Khomeini voltou para fazer a revolução contra o Shah. 79. O Lenin, que estava fora para fazer a Revolução Russa. Não, teve a Revolução de 17 bolchevique e um momento depois é que ele voltou para lá para organizar a bagaça. Tava tudo uma zona, ele voltou lá para botar a revolução no... E o Simão Bolívar, cara. O Simão Bolívar estava exilado no Haiti quando foi fazer a independência dos países da América Latina. Você não sabia não, hein? Você que é um grande bolivariano. O socialista do século XXI deveria saber disso. Deveria saber. O Simão Bolívar. Então, assim, essa história... você sabe que eu sou muito crítico isso em relação ao teu pai. Eu acho que seu pai deveria ter ficado nos Estados Unidos. Eu acho que a história está mostrando que isso é verdade. Se ele tivesse ficado aqui fora, neste momento ele estaria... uma capacidade, ele não teria sido... O Alexandre não consegue me mandar uma carta rogatória, cara. O Alexandre não consegue... Pelos meios oficiais ele não consegue fazer nada. Ele não consegue, por quê? Nem extraditar a Bala dos Santos. Não consegue. Não consegue. Eu não sei se você viu. Olha, a gente tem... A Interpol pediu elementos mínimos para manter o Alan dos Santos na lista. Ele não consegue entregar elementos mínimos. Os Estados Unidos, sob a administração Biden, pediram os elementos mínimos de que o Alan dos Santos tinha cometido crime para fazer a extradição do Alan dos Santos. O Alan dos Santos não foi extraditado, os Estados Unidos do Biden negaram. Agora, essa semana, Espanha. O Oswaldo Eustáquio na Espanha... Os mesmos motivos. A Espanha basicamente repetiu os Estados Unidos, né? Falou, isso aqui é crime de opinião, não tem crime de opinião aqui. E um dos requisitos para extradição é ser crime no Brasil e no outro país que está sendo extraditado, né? Eduardo, eu li o processo do Alan dos Santos porque se tornou público. É uma vergonha. É uma vergonha. Os crimes que são atribuídos são uma vergonha. Então, se seu pai estivesse aqui, qualquer notificação, etc, etc, porque como é que funciona? As pessoas precisam entender isso. Para que existe o EMILAT e para que existe Convenção de Haia com carta rogatória? Para que existe isso? Existe pelo seguinte: cada país tem a sua jurisdição, que é o seu próprio território. Quando você tem uma pessoa que está fora da sua jurisdição, ela pode ter cometido crimes na sua jurisdição, mas fora da sua jurisdição ela está protegida pelos direitos do outro país. Então, quando é enviado um documento desse, a jurisdição do país que você se encontra te dá determinadas proteções constitucionais. Então, quando é feita ela vai do Brasil para o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, que analisa e verifica se há as mínimas Quem condições. Hoje é o 01 do DOJ aqui? É a Pam Bondi, sua querida Pam Bondi. Deixa eu abrir Eu não tenho proximidade com ela, né? Mas a gente teve agradável coincidência de estar aqui durante o inauguration, que eles falam, né? Durante os eventos de posse do Trump. Da gente, por coincidência, nós sentamos na mesma mesa de jantar, né? Durante o Vice President Dinner, o jantar do vice-presidente, né? O J.D. Vance foi lá, deu um discurso bacana. E aqueles eventos, né? Aí passa do seu lado o Mark Zuckerberg, aí passa o Rubio, passa o Vivek. Então foi excelente também essa viagem para conhecer gente, né? Saber um pouquinho melhor do currículo de cada pessoa. E eu acho que a Pam Bondi foi... Eu parabenizei ela no meu X, quando ela foi aprovada, o nome dela, porque tem que ser aprovado por uma sabatina no Senado, né? E a gente tem muita esperança de que possa ser feito um trabalho muito interessante. E ela tem debaixo do guarda-chuva dela um monte de agência, um monte de instituição, né? US Marshals, que é quem faz essa parte aí de Interpol, de cumprimento de mandados internacionais, passa na mesa dela, né? Passa. Se o Alexandre de Moraes pedir uma extradição não, do Alan dos Santos, vai passar na mesa dela. Extradição na mesa dela, qualquer carta rogatória passa na mesa dela. Eu já tive. Assim, você vê como o Alexandre de Moraes é tão várzea que eu li na Folha de São Paulo que eles não vão me notificar porque dizem que não sabem o meu endereço. Mas a justiça de primeira... tô mesmo 10 anos na mesma casa. Tem um... Tá igual a amiga da Bahia lá querendo me notificar. Não achamos Eduardo Bolsonaro. Eu falei, olha... Porra, é difícil, né? Não, o meu endereço eu acho no Google. É tão várzea que a Justiça da Primeira Instância do Rio de Janeiro, no ano passado, me enviou uma notificação por EMILAT, me processaram no Rio de Janeiro, eu fui lá, recebi, bateu o US Marshal na minha casa, eu recebi, olhei, constituí advogado e me defendi no processo. Essa é a pergunta que agora o entrevistador Eduardo Bolsonaro vai fazer para Paulo Figueiredo. O FBI quis te ouvir de maneira informal, é isso mesmo? Isso é uma coisa que, inclusive, está sob investigação, faz parte
das coisas que o Alexandre de Moraes está sendo acusado, não vou nem falar acusado, porque isso não é o termo correto, mas que está sendo analisada a conduta do Alexandre de Moraes. A gente vai ter mais novidades sobre isso envolvendo o Departamento de Justiça e tal, em breve, no futuro, são coisas que ainda não dá para falar, mas o que se chama de repressão transnacional, né, que é quando ele utilizou informalmente do FBI para pedir para que um agente do FBI me ligasse para me intimidar, para ver se eu, passando pelo acordo internacional, que foi a mesma coisa que ele foi condenado no Rumble, condenado não, né, que a juíza decidiu a respeito disso no Rumble. As pessoas precisam entender, o caso do Trump Media e do Rumble, o que a juíza já decidiu? Ela falou, olha, o Alexandre de Moraes violou as leis internacionais, notificando o Rumble de forma irregular. O Alexandre foi lá, mandou um e-mailzinho, e em vez de passar pelas proteções de jurisdição que eu falei. A mesma coisa que ele está fazendo comigo agora, e a mesma coisa que ele fez lá atrás, em vez de me intimar para depor, ele quis ver se botando um cara da PF daqui para botar um agente do FBI para me ligar para ver se eu topava, querendo marcar de ir na minha casa. O FBI, não, nós vamos na sua casa te interrogar na data tal. Aí eu virei pro FBI e falei assim, pô, legal, mas... Qual é a acusação? Qual o papel do FBI nessa investigação? Não, veja bem, o FBI só está ajudando. Eu falei assim, qual o papel do FBI? Não, a investigação é do Brasil. Eu falei, lindão. Da democracia pujante brasileira. Pra cima de Moá? Sou do Rio, meu irmão. Vai me dar migué? Porra, não mete essa, filhão. Carta rogatória. Mas teve gente que foi ouvida. Então, é o caso do Camarinha, do Dr. Camarinha, né, médico Camarinha. do Bolsonaro. Ele cedeu, claro, mas assim, desculpa, Edu. Se alguém recebe uma ligação do FBI, se você não tá muito cascudo já, é que eu já tô... Já tem uns caras aí na mão. Se você não é muito cascudo, cara, quando o meu celular é do Google, né? Então ele tem aquele negócio, aquele serviço que a gente estava até discutindo, isso, né? O fato de eu ser hétero, meu celular é do Google. Então, toca o meu telefone, aparece a identificação de chamada. E você vê lá, Federal Bureau of Investigation. Você toca o telefone, a gente, não me lembro mais, Rodrigues, uma coisa assim, falando do Bureau de Miami. Moral da história, eu liguei para o Comitê Judiciário, quem tem amigo aqui não morre pagão, o Jim Jordan mandou uma carta para o diretor do FBI perguntando que porra é essa? E isso hoje, essa carta está servindo como base para uma das investigações envolvendo... Um dos ataques à democracia, né? Um dos ataques à democracia. Exato. Aliás, eu queria agradecer a enorme audiência, que a gente está com 30 e poucas mil pessoas já nos assistindo. E começo da tarde ainda, né? Não é comum. Não é comum. O horário é absolutamente ingrato. Bom, falando aqui um pouco das coisas práticas, Eduardo. Acho que você não pode falar com quem você se reuniu ontem, a gente, né? Se reuniu ontem na casa não, melhor não. É que quando encontra com um congressista, com um parlamentar, é esperado você tirar uma foto, né? Parlamentares têm uma vida muito pública. Mas quando você vai para dentro do executivo, ocorre a lógica inversa. Então, quanto menos falar, menos você vai dar munição para os seus inimigos, que são um tanto quanto inescrupulosos, né? Para dar a oportunidade deles agirem. Então, o nome é melhor não falar, não. Mas eu acho que a gente pode... Sempre sou favorável a isso, tem certas coisas que a gente não pode falar, óbvio. Mas eu acho que o máximo que a gente puder falar e dar transparência para o público, eu acho legal. Essas reuniões são reuniões secretas, onde a gente tem um plano maravilhoso contra o Alexandre de Moraes. O que a gente fala nessas reuniões? A gente leva, na verdade, os fatos que ocorrem no Brasil. Né? A gente leva as cerca de 1.500 prisões do Rio de Janeiro, explica, olha, como é que foi querer dar um golpe, né, num domingo de janeiro no Brasil. Há a semelhança natural, a comparação natural entre o 8 de janeiro do Brasil, de 2023, com 6 de janeiro de 2021 aqui nos Estados Unidos. Só que tem uma diferença, né? 8 de janeiro, no Brasil, o Bolsonaro não era mais o presidente. Então, o que bota mais um argumento ainda em cima, além de todos aqueles, né? Pessoas desarmadas, nomeou os comandantes militares que o Lula indicou, né, durante a transição, etc. Mas você ainda consegue adicionar um conteúdo novo, que é, assim, como é que vão fazer, vão impedir o Lula de assumir se ele já tinha assumido, né? A gente leva essas informações, a gente leva as questões das violações do Alexandre de Moraes contra cidadãos americanos, né? Teve o caso até
de uma mulher que estava postando a partir do X aqui Flávia nos Magalhães. Estados Unidos, Flávia Magalhães. Você chegou a entrevistá-la? Entrevistei. Né? E ela foi... E o Alexandre Moraes pediu mandado de prisão contra ela. Então a gente vai mostrando como que isso daí está sendo nocivo não só para o Brasil, mas também para os Estados Unidos. Do ponto de vista comercial, o Brasil aqui no Ocidente é sempre o segundo país mais lucrativo para plataformas de redes sociais, sempre ficando atrás dos Estados Unidos. Então, quando vem uma empresa americana para cá e um juiz da Suprema Corte fala, olha, você pode vir, mas tem que bloquear essa pessoa, essa empresa, esse, aquele... Isso daí está violando também os interesses norte-americanos. E eu falei lá no passado, eu falei, olha, não esperem que o Trump vá olhar, né, para um banimento do X no Brasil, por exemplo, e vai emitir só uma notinha da embaixada, não. Muito pelo contrário. Ele vai enxergar isso daí como uma ação comercial de um governo contra o governo de outro país. Por que as empresas brasileiras podem ir para o Brasil e desfrutar de uma Constituição, de segurança jurídica, de liberdade, e as empresas americanas não podem ir para o Brasil desfrutar, né, dessa reciprocidade? Então isso tudo acaba entrando no meio desse jogo, e você não precisa nem ir muito fundo para que as autoridades comecem a imaginar o que possa ser feito para preservar o direito à liberdade de expressão, que aqui é consagrado na primeira emenda que eles falam, né, na primeira emenda da Constituição norte-americana, e eles começam a elocubrar o que pode ser feito, né? Eventos, acionamento de leis, possibilidade de sanções e assim por diante. Então, isso tudo tem acontecido, tá? Por óbvio, a gente não pode aqui explanar tudo com nomes e detalhes, né, por uma razão de segurança, por uma razão até de ética também, tá? Mas eu tenho ficado muito feliz, Paulo, com as portas que têm se aberto. Eu acho que cada vez mais a gente está progredindo, né, num terreno em que lá atrás tinha muita dúvida, né? Poxa, como é que vai ser depois que o Trump assumir? Será que essas portas continuarão abertas? Será que as pessoas continuarão nos responder aqui no telefone? E graças a Deus tem sido dada a continuidade nesse bom relacionamento que a gente vem construindo aqui nos Estados Unidos. Eu acho que vale explicar para as pessoas ficam um pouco confusas, né? Elas falam, mas o Alexandre vai perder o visto, ou o Alexandre vai... Mas ele falou que se gosta mais da Europa, não tem problema. Mas são algumas coisas distintas que estão em curso, né? E muita gente fala, não, é só o Alexandre ou são todos os ministros do STF, etc, etc. Então, esse é outro ponto também que cada vez mais tem sido ventilado aqui, né? Não é só o nome do Alexandre. Já ouvimos Fábio Chor, já ouvimos o juiz Marco Antônio, né? André Vieira. Então, Ayrton Vieira, perdão. Então, todas as pessoas que estão ali correndo junto com o Alexandre, né, justificando as ações dele, investigando e etc., também estão sob análise aqui. E é importante explicar, há dois mecanismos diferentes em curso, né? O primeiro deles é o que se trata de cassação de visto. O termo correto é inadmissibilidade nos Estados Unidos. O sujeito fica proibido de entrar nos Estados Unidos. Se tiver visto, o visto é revogado. Ele não pode pedir um visto novo, e se estiver nos Estados Unidos, ele é deportado. Esse é um processo que, por mais que tenha havido também um pedido formal de congressistas ao Departamento de Estado, e o Departamento de Estado pode cancelar automaticamente, e ninguém sabe. Então, a situação real é que o visto dos 11 ministros, já pode estar cancelado, porque foi feito um pedido nesse sentido. O Richard McCormick, da Geórgia, né? Foi o Richard McCormick esse ano, mas no ano passado, o Richard McCormick pediu especificamente para o Alexandre de Moraes. Mas no ano passado, Maria Salazar, Chris Smith, Rick Scott, o outro da Flórida, que eu esqueci o nome agora, daqui a pouco eu lembro. Foram vários deles que pediram ainda durante o governo Biden, e essa carta permanece até hoje lá. Pode ter sido cancelada, a gente não sabe, porque o Departamento de Estado não anuncia cancelamento de vistos. Na hora que o cara for tentar entrar nos Estados Unidos, ele é barrado, ou na hora... Isso vale até para o André Mendonça, vale para o Cássio Nunes. A gente não sabe se o visto dele está cassado. Certamente para o Barroso, todos eles podem estar com os vistos cassados, a gente não sabe disso. Mas além desse pedido, houve um projeto de lei que foi aprovado já no Comitê Judiciário e está pronto para ser votado na Câmara. O que é esse projeto? No Censorship on Our Shores Act, sem censura dentro das nossas costas. É um projeto de lei que torna inadmissível de entrar nos Estados Unidos qualquer um que tenha praticado o que se considera violações de primeira emenda, liberdade de expressão, liberdade de associação, liberdade de petição ao Congresso, etc, etc.
há um cidadão Liberdade americano... religiosa. Liberdade religiosa, dentro do Congresso dos Estados Unidos. Território americano. Território americano, não, fora do território americano, contra um cidadão americano. Bom, no caso do Alexandre... Será que ele se enquadra? Você que está me ouvindo, será que o Alexandre de Moraes se enquadra em alguma violação de liberdade de expressão de americano? O Darrell Issa, que é o deputado autor desse projeto de lei, ele fala especificamente, ele cita o Alexandre de Moraes na discussão dentro do Comitê Judiciário. Ele fala que o Alexandre de Moraes foi o grande motivador desse projeto de lei. Inspirando corações pelo mundo, ó. Quando ele tomou a decisão de tirar o X, foi o momento chave para que ele fosse um inspirador desse projeto de lei. Mas ele não é um projeto de lei que vale só para o Alexandre. Ele vale contra os europeus que estão trabalhando para praticar censura, canadenses, australianos. Ele vale para qualquer um. Então as pessoas perguntam, mas Paulo, vai pegar todo mundo? Este é um projeto que não depende de nenhuma ação nossa para pegar mais todo mundo. No máximo, a gente vai pegar uns nomes, pedir para um congressista dos Estados Unidos, a gente não, provavelmente eu, vamos pegar alguns nomes e vamos pedir para te liberar dessa, para pedir para algum congressista pedir formalmente ao Departamento de Estado com base na violação do processo. Esse processo ainda precisa ser aprovado na Câmara, não foi aprovado ainda, no Senado e sancionado pelo Trump. Quando que vai ser aprovado na Câmara? As pessoas me perguntam. Eu falo, eu não sei e eles não sabem também, porque nesse momento eles estão nessa discussão de orçamento louco que não dá nem para falar com eles de outras coisas. Mas a gente espera que seja uma coisa nos próximos 2 meses que isso seja aprovado. E está com apoio bipartidário, então é possível... É verdade. Tem gente da esquerda até que votou dentro da comissão, né? Dentro da comissão. Já na última vez e agora nessa vez também. Então isso é visto. Visto é um assunto. Vai pegar todo mundo. Agora existe um outro caminho, que é uma coisa que eu estou começando a ver as pessoas discutirem na imprensa cada vez mais, que é a chamada Lei Magnitsky. Você acha que tem gente da imprensa que vai lá no teu YouTube para aprender sobre Lei Magnitsky? Já tem muito, né? Você sabe que às vezes eu vejo os noticiários, eu falo assim, eu vi isso em algum lugar, será que eu não vi o Paulo Figueiredo comentando isso? Agora tá nesse canal de televisão, cara. Cara, você sabe... o Pablo Marçal não gosta, mas eu tenho boa amizade com vários jornalistas da grande mídia. Porque eu não acho que são todos vagabundos. Eu acho que tem gente boa, eu acho que tem gente que procura apurar, tem gente que tem viés. É uma coisa que a imprensa, meu avô já reclamava de viés. Uma coisa é a imprensa ter viés. A outra coisa é a imprensa ser um veículo de propaganda do regime. Então, os que são veículos de propaganda do regime, esses, cara, quer me calar, quer me prender, etc., eu não tenho alternativa a não ser destruí-lo. Agora, o cara que tá lá, faz um trabalho honesto, tem gente boa, eu acho que tem gente decente, por exemplo, até dentro da Globo News. E aí uma dessas pessoas, não vou dizer quem é para não queimar ele, porque essa pessoa, né, porque vão ficar dizendo que essa pessoa tá conversando comigo. Vai entrar em inquérito, de repente. Vai entrar em inquérito. Ele fala assim, cara, eu posso falar uma coisa? Em 2022, eu me informava basicamente pelos pingos nos is assistindo seus comentários sobre o que estava acontecendo nas Forças Armadas. Eu falei, pois é exatamente isso que... Mais um antidemocrático que você nem sabia, ó. Exato. Então, assim... O motivo pelo qual você está no inquérito. Eles assistem. Não tá tudo certo. E eu sempre... Tem os Valdo Cruz, as Dani Lima, as pessoas que não... Mira Leitoa, as pessoas que não dá para conversar. E tem as pessoas que dá pra conversar. Mira Leitão também, meu Deus do céu. Não, tem gente que não dá pra conversar. Botei no stories do meu Instagram hoje lá, ela justificando e dizendo por que a inflação recorde de fevereiro dos últimos, Era boa, 20 entenda anos, como é boa. Não, foi a maior, mas é do mês mais curto e foi por causa disso, então não vai afetar aquilo e tal. Eu falei, nossa, excelente. Sobre a Lei Magnitsky, tem basicamente dois pontos sobre os quais o Alexandre está suspeito. Eu posso até pegar minha colinha aqui, que tem uma ação mais detalhada sobre isso, mas basicamente tem dois. Um ponto é o envolvimento em graves abusos dos direitos humanos. O que é a Lei Magnitsky? Lei Magnitsky é uma lei que ela surgiu em 2012, depois ela foi ampliada numa versão em 2016, com a participação inclusive do Chris Smith. Um dos principais líderes para essa expansão, né? Um dos principais. Comprou a briga de jornalistas da Bielorrússia. Exato. Justamente por conta dessa questão de imprensa. Exato. Ela foi expandida em 2016, antes de reclamar em 2016, durante o governo Barack Obama, foi sancionada pelo presidente Barack Obama, que dá aos Estados Unidos a possibilidade de impor sanções financeiras através do OFAC, que é o Office of Foreign Assets Control, o Escritório de Controle de Ativos no Exterior do Departamento do Tesouro.
Então, o que a lei diz fala o seguinte: se você cometeu casos graves de corrupção, e aí o sentido de corrupção nos Estados Unidos é diferente do estado do Brasil, corrupção não é só suborno, ou se você cometeu graves violações de direitos humanos, você está absolutamente sujeito à lei Magnitsky. E eu posso pegar aqui, cara, eu tenho assim, enorme jurisprudência, absolutamente enorme jurisprudência. Olha, vou dar aqui um exemplo. Por exemplo, há apenas alguns meses, o OFAC sancionou um juiz russo por conduta semelhante a de Moraes em relação à supressão da liberdade de expressão e detenção arbitrária de um dissidente político na Rússia. A juíza russa Oleisa Mendeleva ordenou a detenção arbitrária de Alex Gorinov, vereador da cidade de Moscou, defensor público, bababá. Em resposta, o OFAC designou Mendeleva de acordo com a ordem executiva 13.818 por ser uma pessoa estrangeira que é responsável, cumpre ou se envolveu direto ou indiretamente em graves abusos de direitos humanos. Aí tá aqui. Em março de 2023, o OFAC sancionou um outro juiz, investigador especial e perito russo, sob a AEO 13.818, por suas medidas antidemocráticas contra Kara Murza, um cidadão russo, que fez um discurso perante a Câmara dos Representantes do Arizona. Ou seja, só para você entender esse caso, é um caso onde um cidadão russo veio aos Estados Unidos diante do parlamento e denunciou uma ação russa, sofreu as consequências na Rússia. Olha, tô tendo déjà vu aqui, hein? E por conta disso, o juiz que agiu contra ele sofreu sanções econômicas. Será que se eu der um discurso aqui nos Estados Unidos e voltar para o Brasil e pegar meu passaporte, se enquadra nisso? Não sei. Em abril de 2023, o OFAC sancionou 3 juízes nicaragüenses sob a ordem executiva 13.851, por seu envolvimento em abusos de direitos humanos conduzidos pelo regime do presidente nicaragüense Daniel Ortega e pela opressão mais ampla de cidadãos nicaragüenses que se opõem ao seu governo. Os juízes revogaram arbitrariamente a cidadania daqueles que expressaram sua oposição ao regime de Ortega. Tipo quando cancela o passaporte de quem está no exterior, sabe? Você já ouviu alguma coisa similar? Mais ou menos. Em dezembro de 2019, voltando mais para trás, o OFAC sancionou 2 juízes iranianos sob a ordem executiva por punir injustamente cidadãos iranianos e cidadãos com dupla nacionalidade por exercerem suas liberdades de expressão ou reunião. Os juízes supervisionaram o erro. Isso é interessante. Ambos os juízes supervisionaram o erro do judiciário do regime iraniano em julgamentos de fachada, nos quais jornalistas, advogados e ativistas políticos e membros de grupos étnicos e religiosos minoritários do Irã foram penalizados por exercer sua liberdade de expressão e liberdade de reunião. Em setembro de 2024, o OFAC sancionou 4 juízes venezuelanos. Olha só, isso é antes que digam que é o Trump, o maluco, etc. Eu estou olhando coisa aqui do governo. Sim, que já aconteceu sem a nossa atuação também. Biden, sob a ordem executiva com a ligagem idêntica à lei Magnitsky. Os juízes eram membros do Supremo Tribunal de Justiça da Venezuela, TSJ, que impediram um processo eleitoral transparente e a divulgação de resultados eleitorais precisos. Olha... Não sei se eu já ouvi isso em algum lugar, né? Não sei se eu já ouvi isso em algum lugar. Outro venezuelano, Michael Moreno, é um exemplo proeminente de onde os Estados Unidos deram um passo adiante e indiciaram criminalmente o juiz da Suprema Corte por sua má conduta, corrupção e atos antidemocráticos. Esse aí era cachorrinho do Hugo Chávez, o Michael Moreno. Ele começou a ganhar notoriedade, né? Ele se transformou em juiz, mais ou menos ali, logo no início do primeiro governo, primeira presidência do Hugo Chávez, e ele começou a atender o Hugo Chávez na condenação de opositores políticos do regime. E aí ele foi ganhando moral, subiu no judiciário, chegou até a Suprema Corte. Chegou na Suprema Corte, ele achou que ele era todo poderoso, podia fazer o que quisesse, e tomou aí, foi sanção OFAC que ele tomou, né? Foi Magnitsky. Foi, basicamente a mesma coisa, né? Isso é importante que as pessoas saibam. A lei Magnitsky é a lei que dá ao presidente a autoridade para utilizar o OFAC contra pessoas que violam direitos humanos. Gravemente direitos humanos. É que a execução se dá através do OFAC, que é um instrumento do Tesouro americano, correto? Parte da Secretaria de Tesouro. E a justificativa se dá através da lei Magnitsky. Então, essa é uma parte. A outra parte é o que se chama de abuso procedimental ou abuso de poderes judiciários. No Brasil seria abuso de poder. Especificamente, contornar os canais jurídicos internacionais e violar as normas jurídicas
que é parte do que o Alexandre de Moraes tem feito. Isso tem a ver com os procedimentos contra mim, contra o Constantino, contra a Ludmilla, contra o Monark, contra o Alan dos Santos, contra o Jason Miller, contra o Elon Musk, contra o Rumble, contra o Trump Media Group. Essas violações também entram no que se chama de numa visão mais ampla de corrupção, né? Então, por exemplo, só para citando aqui, em 6 de fevereiro de 2025, o presidente Trump assinou a Ordem Executiva 1403, que impôs sanções ao Tribunal Penal Internacional por tentar abrir arbitrariamente investigações e afirmar jurisdição sobre questões relativas ao pessoal dos Estados Unidos e alguns dos seus aliados. Aqui o TPI, como o TPI fez, ele abriu perseguição extraterritorial. Você tem o caso da própria Flávia Magalhães, né? O procurador-geral da Nicarágua também foi sancionado por usar medidas ilegais para tentar... PGR, né? O PGR. Então a gente tem ministro da Suprema Corte da Venezuela, tem PGR da Nicarágua, tem vereador da Rússia, tem procurador do Tribunal Penal Internacional, um monte de gente que já tomou esse tipo de medida. Os Estados Unidos também impuseram sanções a funcionários de governos estrangeiros, como o Ministério Público Central, a PGR, né, da República Popular Democrática da Coreia, por processar e punir injustamente figuras da oposição política em um processo legal envolvendo julgamentos fundamentalmente injustos. Os estrangeiros também foram vítimas do sistema judicial fundamentalmente injusto da República Popular da Coreia. Assim, eu posso falar de absolutamente vários casos, e há, obviamente, como que a participação, como que o Alexandre se envolveu. Então, eu citei aqui, a primeira coisa foi abuso de direitos humanos, a segunda coisa foi abusos procedimentais e perseguição e invasão da jurisdição estrangeira, e a terceira coisa é o envolvimento em corrupção significativa, coerção, extorsão e retaliação econômica. E aí você entram basicamente as ameaças que ele fez contra o X, contra a SpaceX, contra o Rumble, e aí tem outros exemplos aqui, né? Eu posso ficar aqui só dando exemplos. O OFAC também sancionou funcionários de governos estrangeiros responsáveis por usar suas posições para manipular o sistema legal em benefício próprio ou em benefício de seus aliados políticos. Já ouviu falar disso? E em desvantagem da oposição política. Por exemplo, em agosto de 2022, de novo, o governo Biden, o OFAC sancionou Saima Sirenos Cephus, procurador-geral e procurador-chefe da Libéria, sobre a ordem executiva babá. Então, assim, há enormes jurisprudências dentro dos Estados Unidos. Por que eu estou falando isso? Porque nas nossas reuniões, a gente se limita a expor os fatos. Produzimos relatórios extensos, todos com base em informações públicas. Algumas informações nós obtivemos através do Congresso dos Estados Unidos, como as ordens que eram secretas do Moraes, que o Congresso nos ajudou a obter. Isso é bizarro. Vem novas ordens que nós vamos obter agora. Nós não, o Congresso americano vai obter e que nós teremos acesso, que são as ordens do Alexandre à Meta, que são as ordens do Alexandre ao Google. E breaking news, que isso daí também vai gerar mais um capítulo longo nessa história toda, tá? Porque a Meta ela é dona do Facebook e do Instagram. E do WhatsApp. Vocês acham mesmo que o Alexandre de Moraes mandou, durante a eleição de 2022, quando ele era presidente do TSE, ordem de bloqueio, de censura só pro X? Ou será que ele também mandou pro Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp, Telegram, papapá? Inclusive, acho que tem cópia, né? Quando ele mandou pro X, ele copiava as outras plataformas. Tem alguma coisa disso aí também? Enfim, vamos ver as cenas dos próximos capítulos, porque isso daí também vai gerar mais problemas lá pro nosso querido defensor da democracia brasileira. Então, nesse momento, a jurisprudência, as sanções estão sendo levantadas sobre visto, pega todo mundo automaticamente, já não tem mais nada com a gente. E não é só eles, não, pega os investigadores também. Polícia Federal. O TPI, o Karim Khan, que é o procurador do TPI, o Tribunal Penal Internacional, não foi só ele sancionado, não. Todo mundo que participou da investigação que culminou no pedido de prisão do Benjamin Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, todo mundo ali foi, como diz o carioca, né? Foi de ralo. Então, alô Fábio Shor, alô equipe da Polícia Federal, que só estou cumprindo o meu trabalho, tá? Como nós falamos para vocês lá atrás, seria muito mais digno
Você, eu não tenho opção. Claro que você tem opção. Mas o quê? Eu vou pra rua? Eu falei, você fez concurso pra ficar prendendo velhinha? Aqui nos Estados Unidos, eu lembro, se não me engano, até na Flórida, teve uma autoridade lá, uma prefeita, alguma coisa de um condado, que falou, a partir de agora aqui não pode mais transitar com arma. Aí o xerife chegou e falou, olha, não vou cumprir, ou então, né, pode tirar uma distintiva aqui que eu não vou ser policial para ficar cumprindo o mandado aí contra a nossa Legal. Constituição. Então, todos vocês, né, quer o Eduardo, quer o Paulo queira ou não, vocês quando puxar essa fieira vai vir um monte de peixe junto. Mas é importante dizer o seguinte, Eduardo, e isso vale dizer, que neste primeiro momento, todo o foco de sanções financeiras está na figura do Alexandre de Moraes. É o nome mais famoso. Antes que... não, o ataque ao Alexandre de Moraes não é ataque ao Alexandre de Moraes. Existe um dispositivo na lei americana, lei americana, que impõe sanções àqueles líderes internacionais que tomarem determinadas atitudes. A única coisa que a gente está fazendo, de fato é apresentar quais foram essas violações para que eles tenham ciência. Agora, não fui eu que derrubei o X. Não fui eu que derrubei o Rumble. Não fui eu que cacei passaporte de jornalista. Não fui eu que mandei prender cidadã americana. Não fui eu que estou ameaçando tomar passaporte de parlamentar. Não fui eu que derrubei uma dúzia de redes sociais de parlamentares. Não fui eu que emiti ordens secretas, palavras do Mark Zuckerberg. Conservadores ali durante a eleição de 2022. Não fui eu. Não fiz nada disso. Agora, tudo o que foi feito é acompanhado de documentação, é acompanhado das ordens, é acompanhado de reportagens da mídia internacional, é acompanhado de documentação. Cara, só o processo do Rumble. Cara, eu vi um catatal. A gente viu ontem. Esse que está em sigilo, desse tamanho. Então, assim, é uma coisa absolutamente gigantesca. Então, falei de. E quais são as consequências disso? Bom, as consequências disso, para exclusivamente a figura do Alexandre de Moraes, é o que se chama a entrada no SDN List. A entrada do SDN List, vocês procurem no Google aí. ChatGPT, hoje em dia é ChatGPT. Eu não sei se o João ou o Bruno conseguem até botar na tela a lista do OFAC SDN List. Ela é publicada todos os dias, é um PDF. Se vocês conseguirem, bota na tela, porque é um negócio gigantesco. Uma vez que você entra nessa lista, o que acontece com a sua vida? O que acontece é o seguinte. Número 1, visto cancelado automaticamente. Número 2, não vê mais o Mickey na Disneylândia. Não vê mais. Só pelas lentes do Alan dos Santos. Número 2. E muitas vezes a Europa entra junto nas sanções, tá? O Michael Moreno da Venezuela foi assim. Primeiro Estados Unidos, depois Canadá e Europa vieram na sequência. Exato. É muito comum os outros países a cegar. Número 2. Você fica impedido de fazer negócios com qualquer empresa americana. Significa que uma empresa americana, se souber que você está na SDN List, ela não pode fazer nenhum negócio com você. Número 3. Você fica bloqueado do sistema financeiro internacional. Calma aí, e se a empresa americana fizer negócio com um cara sancionado? Ela sofre o que se chama de secondary sanction, sanção secundária. O que significa? Que ela passa a sofrer as sanções que a primeira pessoa teve. Então congela a conta bancária, congela tudo da empresa. Então, o que acontece é o seguinte, todos os ativos no exterior são congelados. Tá? No exterior, não só nos Estados Unidos? Não. Então congelados. Não adianta você se desfazer dos seus investimentos, vamos imaginar aqui, na XP ou na BTG, que esteja em solo americano. Tem um investimento imobiliário aqui, não sei quantos dólares no investimento rodando. Eu tirei dos Estados Unidos, agora eu estou livre então de tomar uma sanção dessa. Aí você levou, digamos, para a Suíça. Eles estão congelados, porque eles não podem... Só que acontece uma outra coisa que é uma coisa pior. E por isso que o apelido disso é pena de morte financeira. Todos os bancos e instituições financeiras, por padrão, encerram a sua conta. Porque eles ficam impedidos de fazerem negócio com você. Mas a Caixa Econômica e o Banco do Brasil também, se eles quiserem continuar tendo acesso ao sistema SWIFT, sim. Mastercard, American Express, Diners Club, Visa. Mas eu sou o ministro da Suprema Corte. Eu dei uma ordem impedindo que a Caixa Econômica encerre a minha conta. Não tem problema, você pode dar essa ordem. O que vai acontecer é que a Caixa Econômica vai passar a ficar fora do sistema SWIFT. Então o prejuízo ao erário... o Banco do Brasil, por exemplo, tem ação negociada na Bolsa. Caixa Econômica eu acho que não. Mas o banco, não sei. Mas o Banco do Brasil, essa
Essa é a lista do OFAC? Olha o tamanho desse. Aquilo que tá rolando ali embaixo é o quê? É o pessoal que eu já acho foi... que são o nome das pessoas. Não é essa não, tá? É um PDF. Tá? É um PDF. Vou mandar para vocês, porque eu recebo todos os dias. Pessoa, bastante pessoa. E Venezuela tem uma penca de gente, ó. Tem. Venezuela. Venezuela tem bastante gente. Pode ser isso, pode ser outra visualização aqui. Eles publicam um PDF. Todos os dias eu recebo um e-mail, porque eu estou dentro do boletim de atualização. E as pessoas podem entrar, não é nenhum acesso secreto que eu tenho da Casa Branca, não. E você não é uma consulta de passaporte de ninguém no CBP, não. Né? Não é. Não é uma tipo, eu preciso ter um amigo aí, parente no CBP que pode. Não, nada disso. Você pode simplesmente chegar lá e botar se cadastrar, que você vai receber a lista do SN. Essa é a pena de morte financeira. Significa que você tem que fazer. Então você tem Mastercard, Visa, American Express. Você tem duas opções para você guardar o seu dinheiro. Ou ele pode estar no colchão, ou ele pode estar no cripto, Bitcoin. Pode fazer o curso, agora que ele é amigo do Nicolas, pode fazer o curso do Renato 38. De Bitcoin eu sou filha da puta. Pode fazer o curso do Renato 38 de gestão de Bitcoin. Então, eu gostaria de ver o Alexandre fazendo o curso. Não sei se o do Renato 38 é bom ou não. Manda o Fábio Shaw fazer para ele uma carteirinha lá. Manda abrir uma wallet lá. Um wallet. E é uma alternativa. Cripto é uma alternativa. Então, essa é a pena de morte financeira. Essa é a que está para valer para o Alexandre. Qual o procedimento para isso? Paulo, mas e aí? Qual o procedimento para isso? Eu convido os jornalistas, é óbvio que é mais fácil para mim, mas eu convido os jornalistas a lerem a lei Magnitsky. Porque o que diz? Ao determinar se deve impor as sanções sobre a lei Magnitsky, o presidente ou o secretário do Tesouro devem consultar, as informações fornecidas em conjunto pelo presidente e membro graduado de cada um dos comitês apropriados do Congresso, e 2, as informações dos outros países, que é o que a gente já tem preparado. Aí está aqui. As solicitações relacionadas a violações de direitos humanos devem ser submetidas ao presidente por escrito. Depois disso, o presidente ouve é uma opção, tá? E aí ele tem um prazo de 120 dias depois que ele cumpre esse rito, depois ele tem um prazo de 120 dias, até 120 dias para tomar essa medida. Essa é uma alternativa. A outra alternativa, ele não segue, o presidente tem autoridade executiva para não seguir nenhum desse processo e ele emite uma ordem executiva específica para o Alexandre. Então, ele pode fazer ordem executiva ou ele pode seguir o processo normal da lei Magnitsky sem precisar de ordem executiva pelo escritório do OFAC. Demora um pouquinho mais. Todas essas coisas, elas são coisas que estão em curso. Não adianta dizer para as pessoas que não estão. Então, visto lei, No Censorship no Show Act, lei Magnitsky para essas questões da sanção OFAC, ou ordem executiva direta do Trump. E um terceiro aspecto é que quando você viola a legislação e a soberania americana, processando indivíduos e dando ordens que têm valor dentro do território americano ou participando de perseguição transnacional, repressão transnacional, você, em tese, como ele gosta de dizer nas decisões dele, pratica crime dentro dos Estados Unidos. E a prática de crimes dentro dos Estados Unidos, ela é investigada e processada pelo Departamento de Justiça. Então, Pembond lá, DOJ. Em tese, como ele gosta de dizer nas decisões dele, o Alexandre pode ter cometido crime nos Estados Unidos e pode se tornar réu do Departamento de Justiça. Eu estou dizendo que isso vai acontecer? Não, eu não tenho nenhum controle sobre o Departamento de Justiça. Mas o Brasil tem os meios de defesa também, né? Nós já não somos colônia há muito tempo. Né? Ele certamente vai conseguir levar adiante a democracia e provar que tudo que ele fez no Brasil realmente foi justificado, foi em defesa da democracia, foi seguindo a Constituição, foi respeitando os direitos dos outros, inclusive dos estrangeiros. Pelo menos aqui tem devido processo legal, né? Ele pode se apresentar e se defender, vai ter acesso aos autos, vai ter instância para recorrer, vai ter tudo isso. O Departamento de Justiça não trabalha cooperando com o juiz, né? Não tem
um delegado da Polícia Federal respondendo ao juiz direto, o Departamento de Justiça confeccionando relatório não tem do eleitoral para mandar depois para a Suprema Corte. Vai ter todo o direito. E como é que faz para você sair de um negócio desse? Você tomou a sanção. Como é que faz para sair? Bom, o No Censorship on Source Act não tem volta. Você nunca mais consegue um visto para os Estados Unidos, porque é para atos praticados. Então, toda essa turma esquece para sempre vir aos Estados Unidos. Se sua filha estuda aqui, se você tem apartamento em Key Biscayne... Ela vai ter que te visitar lá. Esquece. Por que você falou Key Biscayne? Veio na cabeça aí um lugar Veio qualquer. aí um juiz famoso que tem um apartamento ali em Key Biscayne. Não vou dar um endereço, mas... Tá à venda. Se você comprar... Tá baratinho. Alguns milhões de dólares. Então, visto, esquece. SDN List tem uma forma. O próprio presidente pode tirar da lista. Não tem Aí é o seguinte, não tem recurso. Não... Se você perguntar, Paulo Figueiredo, você prefere ser carta ao Papa preso ou você prefere entrar na SDN List? Eu falo, prefiro ser preso. Ó. Por quê? Porque o SN List não tem recurso, não tem. É igual você ser processado pelo Alexandre de Moraes. Não tem a quem recorrer. Boa analogia. Não tem a quem recorrer. Vai recorrer para quem, né? Não tem. Vou recorrer para quem? Pro Papa, pro Trump. Trump, por favor, me tira. Não tem nada disso. E claro, o Departamento de Justiça tem todo o devido processo legal. A outra coisa que eu certamente espero que não chegue no Brasil são sanções tarifárias. Essas a gente espera, porque os Estados Unidos já vão tarifar o Brasil. Em 20% ou 25% o aço. Mas está começando com aço, mas a gente deve ver nos próximos, pelo que a gente andou conversando, a gente deve ver nos próximos meses uma ampliação muito grande das tarifas ao Brasil. Não é uma coisa só do Brasil. É que, na verdade, o Trump ele não tá punindo os outros países, né? Ele só está aplicando a reciprocidade. E é claro, se você tiver um bom relacionamento, se você, enfim, tiver alguma coisa de interesse, por exemplo, o México, era interessante aos Estados Unidos que o México parasse, né, de ficar abrindo as suas fronteiras, mandando droga a todo momento. E o Trump foi lá e falou, olha, se continuar isso daí, 25% de tarifa. O que aconteceu no México? Reforçou o policiamento de fronteira, caiu, vou chutar aqui, 80%, 90% o fluxo de imigrantes legais cruzando a fronteira, e fez a maior apreensão de fentanil de toda a sua história. Aqui nos Estados Unidos falam que tem uma crise, uma epidemia de fentanil, né? O pessoal aí que vira zumbi na rua, né? Os cracudos que a gente fala aí popularmente no Brasil, né? Mas não é crack, é um outro tipo de droga. Então ele conseguiu o resultado dele. Quando ele chamou o Justin Trudeau para conversar, ele queria também segurar um pouco essa questão migratória, que tinha muita gente que chegava no Canadá e depois do Canadá entrava nos Estados Unidos. Então o Trudeau chegou e falou, olha, estamos aqui revendo a nossa política migratória, porque teve um baby boom no Canadá, então não tem necessidade de trazer mão de obra de fora, existe mão de obra canadense suficiente. Deu o migué dele, né, para não dizer que, olha, o Trump mandou e eu estou cumprindo. Então ele deu um migué dele, um jabá dele, mas ainda assim não adiantou, acabou renunciando. Tem agora um novo primeiro-ministro do Canadá. Mas então, quando o Trump ele apresenta essas questões tarifárias, ele sempre está buscando algum objetivo. Ele não aumenta as tarifas, igual no Brasil, né, para proteger um produto fabricado dentro do Brasil, que é uma prática, inclusive, contraproducente. Se você imaginar que a cadeia de produção global ela toda se comunica, não faz sentido você fazer isso, né? É melhor você focar naquelas questões que são vocacionais do nosso país, por exemplo, né, a questão do agronegócio. Então, o Trump ele aumentando essas tarifas, ele está buscando, em alguma medida, um jogo geopolítico. E pode se apresentar, sim, né, para uma retaliação com relação ao que o Lula tem feito, né? Advogado para uma moeda única dos BRICS, para contrapor o dólar americano, né, recebimento de navios de guerra iranianos já sancionados pelos Estados Unidos, que vieram para o Brasil em 2023, se não me engano, ou 2024, e várias outras medidas, né? O apoio ao Hamas é algo que o americano aqui ele preza muito contra o Hamas, né? O Lula apoiando, sendo o líder mundial que mais vocaliza a favor do Hamas. Isso aí também causa um problema muito grande aqui nos Estados Unidos. Então isso tudo pode fazer as tarifas a serem levantadas. Eu volto aqui a uma pergunta do Otávio Guedes, da Globo News, quando ele perguntou numa entrevista para o nosso líder do PL, né, o deputado Sóstenes Cavalcante, em que ele chegou e fala, olha, se o Trump aumentar a tarifa, vocês vão ficar a favor do Trump ou vão ficar a favor do Brasil? Falei, calma aí, amigão. Vamos contar direito essa história, vamos contextualizar. O Lula está defendendo o interesse de quem quando ele fala é a favor do Hamas? O Lula está defendendo o interesse de qual brasileiro, de qual segmento da população, quando ele fala que tem que parar de usar o dólar
e utilizar uma nova moeda dos BRICS ou o Yuan lá da China, quando o Trump já disse que vai aumentar em 100%, vai tarifar em 100% os países que não utilizarem o dólar. Por que ele está comprando essa briga? Essa briga não é nossa. Por que ele está comprando briga para parar de usar o dólar? Poxa, pelo amor de Deus, não está defendendo o interesse brasileiro. Então o Lula ele tem que botar na cabeça o seguinte, né? Existe um novo xerife na cidade, que é o que o J.D. Vance falou na Alemanha. Tem um novo xerife na cidade. E esse negócio de ficar tributando o produto americano à torta e à direita e os Estados Unidos não fazer nada, esse tempo aí acabou. Então o Trump vai aplicar essa reciprocidade e o melhor, né, que se você estivesse pensando no país, o melhor que você faria seria deixar, modéstia à parte, o deputado que mais tem entrada junto à administração Trump poder vir aos Estados Unidos e tratar dessas situações. É porque eu já sei, né, que se eu chegar na Casa Branca com todo esse poder, né, certamente não chegarei, porque eu não sou representante do governo e não faria parte do governo Lula, desse governo. Mas, se eu chegasse lá e falasse, olha, como já ocorreu no governo Bolsonaro, Trump aumentou a tarifa do aço. Você chega lá e fala, amigão, tem como reduzir? A primeira coisa que o Trump vai falar é o seguinte, tem. Se você parar de advogar, né, com relação ao fim do dólar americano, se você parar de defender o Hamas, se você tomar várias outras medidas que certamente Lula não vai tomar, até porque ele sofre muita pressão dos concorrentes dos Estados Unidos, para que continue agindo dessa maneira frontalmente contra os norte-americanos. Então não vai ter diálogo. Eu vejo o seguinte, Paulo, eu vejo que vai ser assim, a gente não sabe o quanto, mas essa tendência tarifária que se iniciou com o aço e alguns produtos derivados de ferro, isso daí vai continuar. E só nesses produtos você tem alguns bons bilhões de dólares na balança comercial. Eu vou chutar aqui pelo menos 3, 4 ou 5 bilhões no pacote ali de em torno de 40 ou 50 bilhões, que é o que o Brasil se relaciona com os Estados Unidos, mas pode ter certeza aí que uns 10% está na conta do aço. Então o aço já vai machucar essa tarifa. O Brasil vai ter que procurar outros mercados para conseguir mandar esse aço. Então isso daí significa que aumenta desemprego dentro do Brasil, tem essa possibilidade, mas outros produtos podem vir a reboque e também serem tarifados. É importante, né, que se entenda que a média tarifa dos Estados Unidos para produtos brasileiros é de 5%. Tá? E a média de tarifas de produtos brasileiros a produtos americanos é de 85%. Aí, ó. Então, é um descompasso tão grande que exigiria uma relação muito boa com o governo americano para que isso fosse freado. E ontem, por exemplo, a gente estava aqui no jantar com uma pessoa muito próxima do Trump, do governo, e ela estava falando, ela nem sabia, mas a gente estava dizendo para eles as declarações que o Lula deu, que tem que falar manso comigo, me respeita, não sei o que. Blá, blá, blá. A nova cara do nazifascismo. Antes, então a gente estava explicando um pouco. E há um entendimento dito por eles de que não tem diálogo com o governo Lula. Sim. É impossível o diálogo. Então os Estados Unidos já perceberam, porque havia até, eu digo isso, o Trump, por mais simpatia pessoal que ele tinha já a tua família, etc, etc, o Trump, quando chegou no governo, ele falou assim, não, vamos ver o que dá, o cara é presidente pelos próximos 2 anos, vamos ver o que dá para conversar, vamos ver como se a gente consegue chegar a um consenso para o Brasil restabelecer a democracia, as liberdades, etc, etc. Eu falei assim, não tem diálogo, não tem diálogo, esse cara não dá para negociar, não dá para conversar, não tem nada. Então, já que não tem conversa, vamos esperar o que o povo vai decidir daqui a 2 anos. Enquanto isso, o Brasil vai ser tratado não como uma nação amiga, mas como uma nação, eu vou dizer assim, o tratamento ao governo brasileiro tem sido de indiferença, para dizer o mínimo. E ao regime, às ações do regime, as coisas vão começar a vir por aí. Tem mais de 40 mil pessoas e eu quero falar um pouco sobre próximos passos, o que vem por aí. Mas antes eu quero fazer o jabá. Quero pedir a você que está nos assistindo em casa que, se você gosta do meu trabalho, se você acha que o que eu estou fazendo aqui tem mérito, aliás, eu estou invadindo hoje o teu canal, inclusive, para fazer isso. Lá. Atenção, meus seguidores, aviso importante. Aviso importante. Você que está em casa, que gosta do meu trabalho, isso aqui, as minhas vindas aqui, todo o trabalho, toda a produção do Paulo Figueiredo Show, todas essas relações estabelecidas, só são possíveis graças a você que está em casa. Se você está vendo isso e está falando assim, pô, finalmente alguém está fazendo alguma coisa. E as pessoas não entendem, Eduardo, que assim, cara,
você vem para cá, gasta teu dinheiro do teu próprio bolso. Mesma coisa eu. Eu tô, assim, viagem, hotel, comida, transporte, tudo isso. E é tudo vezes 6. Esse negócio que o pessoal fica falando, quem não converte não se diverte. Primeiro que a gente não veio para cá para se divertir. Outra coisa, quando vem o cartão de crédito, vem bater na minha conta, né? Não vai bater na tua. Que fica, não, são só $10, $10, fica R$60, calma aí, tal. E assim, às vezes um voo aqui, ele vai passar de $500, um voo interno. Tem diárias de... $600 que eu gastei no meu voo e a diária do hotel que eu tentei ficar no... E não é hotel de luxo. 460, hotel 3 estrelas. Assim, não tem luxo. Hotel, Hampton Inn. Aí você manda 3 vezes isso, né? 3 semanas no mês você faz isso daí, você tá colocando aí com certeza eu vou chutar por baixo, $10 mil num mêsinho suave. Suave. 60 mil reais. Você tá botando um carro, no Brasil não tem mais carro popular, né? Não. Mas você tá botando ali quase 60 mil reais, você não compra nem um carro no Brasil, né? Não. Mas você tá botando quase um carro, né? Pra conseguir desempenhar 3 semanas de trabalho aqui. Então realmente é muito custoso. A gente agradece a todo mundo que tem essa sensibilidade e, né, apoia aqui o trabalho do Paulo Figueiredo. Eu lembrei do... O Paulo Figueiredo não paga, em geral, de vez em quando eu pago, mas em geral nem o almoço pro Eduardo, só para deixar claro. Não tem dinheiro vindo do Paulo Figueiredo pro Eduardo, não. Então isso você vai estar me apoiando. Outro dia eu paguei o almoço para você, né? Acho que foi um McDonald's, talvez, Dunkin' né? Donuts, um café aí, porra. Vem lá do Brasil, o cara mora aqui, ganha em dólar e tal. Ganha em dólar, né? É bom, ganha em dólar. Então você... Né, isso que eu estava falando com você, onde você deixou de ir num CPEC para falar porque a passagem custava $15 mil. Assim, cara, como pode? E aí não entra dinheiro da USAID pra gente. Não entra dinheiro da CIA. Não que a gente esteja querendo, não, tá? Não. É só para demonstrar a hipocrisia do lado de lá e o quanto que eles têm de bilhão. É que, graças a Deus, essas pessoas não têm, né, muitas vezes, valores judaico-cristãos no coração, né, não seguem muito a honestidade. Então deve ser dinheiro também que eles metem a mão dentro do esquema deles à vontade. Mas, ainda assim, né, a gente está falando aqui, o USAID, NED e Atlantic Council, as cifras podem ultrapassar 1 trilhão nos últimos anos. Cara, 1 trilhão de dólares. Foram me entrevistar uns vagabundos, eles são vagabundos mesmo, daquela agência pública. Tá? Não sei se você sabe quem é, porque eles não têm leitores, mas eles, cara, se você for ver, só do George Soros, eles receberam centenas de milhares de dólares. Do George Soros. Você fala assim, da Open Society, né? Mas Ford Foundation, não sei se tem dinheiro da USAID, porque eu não fui verificar, mas só ele fala assim, cara, é um jogo muito desigual. Uhum. É um jogo muito desigual. Cara, você foi comigo. Mas isso também é uma questão até cultural. Eu lembro quando eu fiz o lançamento do ICERI, né? Instituto Conservador Liberal lá em Brasília, foi mais ou menos esse resultado também. Tinha QR Code em todas as mesas, etc. Mas no final, eu vou chutar uns $2 mil ali, ou nem isso que a gente conseguiu arrecadar. Cara, isso é absolutamente desesperador, porque... Aqui nos Estados Unidos não é assim, né? Cara, você foi comigo no estúdio do Steven Crowder. Aham. O cara tem 40 pessoas trabalhando pra ele. Bizarro. 40 pessoas. Bizarro positivamente. O cara tem um galpão, um estúdio, camarim, umas coisas. Fala assim, cara, que sonho. Se eu pudesse fazer isso. E o Crowder, ele é o maior cara do Rumble, mas o Crowder fala, cara, você tem uma audiência que rivaliza com a minha. Assim, é impressionante. Os caras do Rumble pagam um puta pau pra gente, que eles falam assim, cara, é impressionante os números de vocês. Uhum. E, no entanto, cara, assim, o Crowder recusou uma oferta de $75 milhões para ir pro Daily Wire. Não foi só uma questão financeira. Óbvio, ele ganharia mais no Daily Wire. Mas o Daily Wire estaria disposto a pagar $75 milhões pro Crowder ir pra lá. Cara, pensa nisso, $75 milhões. E é tudo assinante. É o Mug Club, as pessoas assinam e pagam. Porque o futuro do jornalismo é esse. Cara, é mais de $400 milhões. $400 milhões? Não, passo. Tipo assim, não, obrigado. É a Mega Sena acumulada da virada de ano, 2 vezes. Então, e o cara virou e falou assim, não quero, porque ele consegue com os assinantes dele próprio se manter. Então, a independência que ele cria com isso, hein? Exato. Ele fala, não preciso ter total independência. Então, assim, cara, quando você olha e fala isso, cara, dá um desespero. Porque as pessoas pensam que é o contrário. Ele está indo bem porque os Estados Unidos estão indo bem porque tem muito dinheiro. Não, cara. Os Estados Unidos têm muito dinheiro porque o povo vai bem. O povo tem a noção. O brasileiro pensa que está consumindo a Globo News de graça.
Porra, o governo Lula tá enfiando 3 bilhões e meio em publicidade por ano. Eu não tenho como competir com esses caras. Eu tenho como competir em audiência, não tem nenhuma rede de televisão nesse momento com mais de 45 mil pessoas assistindo. Difícil, não, acho tem. Que não tem, não. Não tem, não tem. A Jovem Pan não bate no YouTube, isso. A Jovem Pan deve estar com 6 mil pessoas assistindo. No Só YouTube. no prime time da Revista Oeste aí passa. Opa, claro. Aí é o único que passa. Mas assim, a gente tá 3 horas da tarde no Brasil, cara. Isso é bizarro. A gente tá com Não, mais... eu abri aqui TV Flórida. TV Flórida tá transmitindo com mais de 3.300 pessoas também ao vivo. Só a TV Flórida. Obrigado, aliás, TV Flórida, tamo junto. Que, aliás, foi desmonetizada no YouTube, então quem puder ajudar a TV Flórida, por favor, também entre. Porque é isso, cara, a gente tem que se ajudar. A gente tem que se ajudar, a gente tem que garantir que esse troço funcione. Então, eu peço para você fazer a tua parte. Isso é uma conversa de honestidade, assim. O jornalismo do futuro é o jornalismo onde você escolhe quem é o jornalista que vai continuar falando. Não quer assistir a Globo News? Não vai assistir, eles vão quebrar. Se Deus quiser, Bolsonaro 2.0. Cara, o meu pedido, eu falo isso abertamente, eu já fiz esse pedido, já transmiti o meu pedido público, que pela primeira vez eu quero muito voltar ao setor público. Eu já admiti, eu quero um carguinho. Você tá fazendo lobby Bolsonaro. aqui? Tô. Eu quero um carguinho no próximo governo Bolsonaro, que eu já pedi no Ministério da Defesa do dia 1º de janeiro ao dia 15 de janeiro. Quero 2 semanas só? 2 semanas. Vai ser minha dedicação ao setor público. Neto de ditador assume o Ministério da Defesa, hein? 15 dias, já pedi, quero o presidente Bolsonaro. Presidente Bolsonaro, por favor, presidente Bolsonaro, lembre-se, 1º de janeiro de 2027, eu quero muito ser o ministro da Defesa. Pense em alguém para o dia 16, porque eu quero muito ser o ministro da Defesa do dia 1º ao dia 15, e aí prometo que teremos as Forças Armadas Brasileiras restauradas à sua glória. Depois eu volto para os Estados Unidos para tocar a minha vida. Mas, assim... O que você faria enquanto... Paulo Figueiredo, Eduardo Bolsonaro Show, o que você faria de ministro da Defesa aí? 15 dias, 2 semanas, cara. 2 semanas é pouco. Mas é porque, assim, a gente planeja... Já tá tudo muito planejado, né? Tá tudo muito planejado. Para começar, eu vou reverter muitas das coisas que estão sendo feitas agora. Só isso já vai ser um bom começo. E aí, o resto, a dica é você ver o que o Pete Hegseth está fazendo aqui dentro do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. A gente tem uma vantagem no Bolsonaro 2.0. É olhar o Trump 2.0. Exato. A gente pode olhar e falar assim, pô, vou fazer igual. Eu acho que isso ia acontecer naturalmente, sabia? Cara, uma das coisas é assim, o governo Lula deu esse ano acho que desde que começou 300 milhões de reais à Globo. Tá? Uma coisa do tipo. Eu botei isso na pauta do programa anteontem, uma coisa assim. Cara, aí foi comparar os números com o governo Bolsonaro, assim, Lula já deu muito mais do que o Bolsonaro, então em um ano ele tá dando mais. Quando começou a ser quando o Bolsonaro, sob a liderança do excelentíssimo general Cruz, como é que é o nome dele? É o Santos Cruz. Né? Ele praticamente extinguiu a verba de publicidade. Eu lembro que uma vez no Ministério do Meio Ambiente, né, o ministro Salles, à época ainda, começou a debater tinha mais gente na sala, etc. E uma das pessoas levantou e falou, olha, pra gente reverter essa narrativa toda de fogo na Amazônia... Tá na tela aí. Essa daí é um só, né? É um só. Se for o pacote todo pra imprensa inteira, é muito mais. Não, esse é só da Globo. É, só Globo. Só Globo. Se você for... alguém surgiu com a ideia, vamos pegar uma meia página de um grande jornal americano, sei lá, Washington Post, New York Times, qualquer coisa dessa daí, pra gente botar a nossa versão dos fatos, porque essa verdade tá muito relativa lá fora, sobre o fogo na Amazônia. E aí fizeram as contas e falaram, não, cara, se você for tentar fazer isso, vai quase que o orçamento do ano inteiro do governo para comunicação. Então, eu acho que nesse ponto foi um ponto equivocado de estratégia, né? Tá, o general Santos Cruz, acho que a maioria das pessoas que está assistindo a gente conhece, né? Depois acabou saindo do governo, graças a Deus. Mas eu acho que cabe a publicidade, né? Vai ter campanha de vacina, vai ter um monte de campanha dentro do governo, às vezes tem... 0 para Globo. Mas não, aí... 0 para Globo. 0 para Globo. Mas eu tô falando o seguinte, você tem que ter um dinheiro. Não é chegar e cortar zero. A publicidade... A publicidade é uma parte importante do governo. Isso, tá? Para Globo 0. A Globo ela pode queimar a reserva que ela está fazendo agora. Exato. Não, porque é o seguinte, você precisa entender que a Globo não é mais um veículo de comunicação. A Globo desistiu de ser um veículo de comunicação. Então a verba, quando é para a Globo, é como os Estados Unidos mandando dinheiro para a China. Está mandando dinheiro para o inimigo. A Globo se tornou um câncer no Brasil. Uhum. Então, o câncer, a gente precisa... Uma das formas de você fazer quimioterapia é você cortar a nutrição da célula cancerígena.
E o problema desses 300 milhões é que eles viciam. Entendeu? Então, você... O cara não tem compromisso com a verdade, que ele falar qualquer coisa vai entrar o pagamento dele no final do mês. Exato. Bom pagamento. São as melhores câmeras, melhor material, né? Exato. Aí é fácil, né? Aí é fácil. Aí o William Bonner faz o que... Porque você pode reparar, há uma diferença de posicionamento do William Bonner quando ele entrevistou seu pai pela primeira vez em 2018 no Jornal Nacional. Ele ainda tentou fazer jornalismo. Ele tinha viés. Em 2022 ele não era. Era como se seu pai estivesse sendo entrevistado por não, aquela rodada lá de entrevistas com os presidenciáveis que ele abre falando que o Lula não deve nada à justiça. Eu falei, meu Deus do céu. E dizem, e eu ouvi isso, não posso confirmar, portanto, tratem como um rumor, mas a pessoa que me disse é uma pessoa de dentro da Globo, do Jornal Nacional, que me falou que o Lula recebeu as perguntas antecipadamente. Lembrou a Kamala Harris aqui também. Eu digo isso porque nos Estados Unidos a gente sabe que isso aconteceu com a Kamala Harris. E aconteceu antes disso com a Hillary Clinton. Então a gente sabe que esse é um procedimento da esquerda. No caso do Jornal Nacional, eu não tenho como comprovar, mas recebi de boa fonte que isso aconteceu. Boa, ótima fonte. Né? Porque tem gente muito boa dentro da Rede Globo. Com certeza. Mário Frias. Não, aí já um abraço aí, Mário Frias. Coitado do Mário Frias, ter passado ali no teste do sofá do Wolf. O tempo difícil, ficou traumatizado até hoje. Eu morro de rir. Quando ele faz alguma coisa, alguém não gosta, ele já bota aquela foto dele lá de sunguinha abaixando assim. Pô, não dá não. Coitado do Mário Frias. Foi quase um prisioneiro de guerra do Vietnã. Mas fez a escola boa, né? Porque conhecendo de dentro ali, ele sabe como é que a banda toca. É engraçado engraçado, né? É positivo você falar com o Mário Frias, ele fala, ó, esse negócio aí de... Entende o muito. O cara sobe na carreira, sei lá o quê, vira ator, protagonista da novela das 8, depois ele vai lá pra baixo, etc. Ele vê esse ciclo acontecendo, puxada de tapete de um do outro dentro da Globo para conseguir chegar mais longe. As festinhas também, né? De um monte de boato lá que rola, né? Ou verdade. Então, assim, é uma experiência de vida que, se você conseguir sobreviver e hoje tá do lado certo da força, tem que ser dado valor a isso. Eu aprendo muito com o Mário Frias. O Mário Frias é um grande deputado. A única coisa que Vários vocabulários você aprende com ele, né? Não, eu só torço pro Mário Frias parar de tretar com o Nicolas, que eu não gosto de ver meus amigos brigando. Eu torço pro Nicolas, mas não dá abraço em 38 gente que chama o Bolsonaro de cadela, né? Acho que aí já vai acabar toda a treta já. Mas vamos lá, não vamos entrar em treta, não. Eu sou o cara da paz, né? Eu tô naquela posição bacana de pedir a união da direita, sabe? Aquele clichê da união da direita. Porque, pô, eu não tenho tempo, eu quero que todo mundo me ajude, eu quero que Nicolas me ajude, eu quero que Renato 38 me ajude. Eu tenho, porra, um objetivo agora. Meu objetivo eu acho que devia ser o objetivo, e de certa forma, talvez, o objetivo de todos nós, que é restabelecer a liberdade no Brasil. Né? E eu falo isso, a gente fala isso, inclusive, nas reuniões, né, Eduardo? Ninguém pede, em momento algum, para ajudar o presidente Bolsonaro a voltar. Exatamente, não tem nenhum pedido de privilégio, ajuda na campanha, vamos eleger o Bolsonaro. Esse assunto não é tocado na reunião. Nenhum. É assim, o que a gente está pedindo é que os Estados Unidos tomem conhecimento dos fatos que estão acontecendo no Brasil e redirecionem a sua política externa de acordo com a política com a legislação que existe dentro dos Estados Unidos e com a política externa histórica que o país sempre teve de exportador de democracia. Os Estados Unidos, desde a sua fundação, promovem, quando os Estados Unidos começaram, eles eram a única democracia e república no país. A única. Na região aqui. Não, do mundo, perdão. E aí eles exportaram isso para o mundo inteiro e hoje são centenas de democracias e repúblicas. Então, historicamente, eles são exportadores. O desvio disso, que eu acho que é o... É isso que eu ia falar. Fala um pouquinho do governo Biden, como é que ele desviou isso daí, a atuação deles antes da eleição brasileira também. Porque eu tenho uma coisa que é importante que as pessoas saibam, que são essas pessoas que estão hoje, ministro Moraes, os outros que estão dizendo o Brasil não é mais colônia, eu acho que o ministro tem que fazer um exame de consciência. Por quê? Primeiro porque ele passou anos e anos tendo as suas iniciativas de combate à desinformação financiadas pelo governo americano, principalmente pelo governo Biden. Né? Os seus técnicos do TSE vieram fazer treinamento com as pessoas do FBI, ainda dentro do governo Trump, sobre como combater desinformação. Então foi completa. As suas iniciativas foram financiadas. Várias das suas agências de checagem de fatos que abasteciam seus inquéritos das fake news eram financiadas pelo USAID.
todo o software de monitoramento de redes sociais financiados pelo USAID. Então, esse ministro que está dizendo que o Brasil não é mais colônia era um ministro que estava aceitando dinheiro americano feliz da vida enquanto ele favorecia a sua agenda de repressão e de censura. Mas não só isso. Em 2022, enquanto o Alexandre era presidente do Tribunal Superior Eleitoral, houve, isso é público, o Brasil sofreu visitas de... Eu vou só lembrar alguns. Sofreu. Só alguns. William Burns, diretor da CIA. Lloyd Austin, secretário de Defesa. Jake Sullivan, National Security Advisor, do Conselheiro de Segurança Nacional do presidente. Vitória Nuland, a Madame Golpe, que era a mulher número 1 do Departamento de Estado, que era especialista, a especialidade dela era mudança de regimes. Foi ao Brasil em maio de 2022. Eu estou citando só alguns. Foi também a secretária, a general-chefe do Comando do Sul, Militar do Sul dos Estados Unidos. E todos eles fizeram, segundo uma reportagem do Financial Times, até do Michael Puller, dos dois Michaels ali, o Puller e o outro que eu esqueci o nome, uma matéria do Financial Times, todos eles ameaçaram o governo, oficiais, militares e civis do Brasil com sanções caso o trabalho do Alexandre de Moraes fosse contestado. Ou seja, caso as eleições fossem contestadas. E aí, quem era que estava conduzindo as eleições? O Alexandre de Moraes. Então, esse que diz que é o defensor da soberania nacional, e, ao mesmo tempo, estava à esquerda fazendo visitas aos Estados Unidos, pedindo para o Senado dos Estados Unidos fazer uma resolução que foi feita, movida pelo senador Bernie Sanders, dizendo que os Estados Unidos não reconhecessem o resultado da eleição do Brasil, caso fosse contestado. Então, antes da eleição, ele estava prevendo que a eleição poderia ser contestada e estava se adiantando, já fazendo pressão prévia para que o resultado, independentemente de qual, né, independentemente do método utilizado, etc., tem que ser respeitado. Eu falei, tem que respeitar como? Se passa fraude, se passa alguns problemas, enfim, só uma democracia em que você pode contestar a eleição, né? Um local que você não pode contestar a eleição chama-se ditadura. Não, é só para dizer, e depois, em 2023, já com o presidente Bolsonaro nos Estados Unidos, aquele período que ele passou aqui na Flórida, a AOC correu atrás para tirar. A pedido dos parlamentares brasileiros, eles também fizeram uma viagem, e a AOC veio, e de novo com o apoio do senador Bernie Sanders, o comunista, pedindo para extraditar o presidente Bolsonaro. Ora, o presidente Bolsonaro agora está sendo acusado de crime. Na época ele não era nem acusado, muito mais condenado para você poder pedir uma extradição. Mas naquela época para gerar uma pressão e um desconforto dele nos Estados Unidos. Então, e ninguém chamou isso aí de atividade antidemocrática. Não. Atividade contra a soberania nacional. Tava todo mundo juntinho do Bernie Sanders, da AOC. Tem um monte de foto aí. Se vocês jogarem aí no Google, vocês vão ver. Então, todos esses que tiverem esse papinho de ministro dizendo que está garantindo a soberania nacional, para cima de Moá, não. Eu conheço muito bem, eu sei o que você fez no verão passado, e eu sei cada vez mais, porque eu estou obtendo mais e mais e mais documentos. E eu espero não achar dinheiro da USAID indo indiretamente para escritório de advocacia de ministro. Será que tem? Eu espero não achar. Ou de familiar de ministro. Ou, eu digo de familiar, né? Escritório de ministro familiar. Se minha mulher tem um escritório de advocacia, é a mesma coisa que o meu. Inclusive, ela está sujeita a sanções secundárias da OFAC também. Se meu parente, meu primo... Para mim, até o que é meu é dela, né? Então, o que é... A gente sabe como é isso, né? O que é dela, o que é meu é nosso. Exato. Mas então, só para deixar claro que esse papinho de nós não somos colônias, temos a nossa soberania... Isso aí é história para boi dormir e a gente sabe muito bem, de onde veio. E não é só. E outra coisa, só para ficar claro, não foi só no Brasil. O Brasil, o Alexandre é o maior expoente. Mas a gente, na reunião de ontem, estava vendo como aconteceu parecido no mundo inteiro, na Polônia, na União Europeia, etc, etc. Só que, e essa é a pergunta que eu quero te fazer agora, Eduardo. Tem duas perguntas que eu quero te fazer agora. A primeira delas é: você acha que o regime brasileiro vai continuar lutando contra a maré agora? Porque o Alexandre surfou numa onda, eu sempre digo isso.
O Alexandre surfou nessa onda do combate à desinformação no mundo. Essa onda acabou. 83% dos programas da USAID acabaram. Os novos programas não têm nada a ver com combate à desinformação. Todos os programas de combate à desinformação acabaram. As empresas de Big Tech, e vamos ter surpresa em relação a elas no Brasil, inclusive em breve, as empresas de Big Tech estão todas comprometidas, voltando a se comprometer pela liberdade de expressão. Até o Jeff Bezos mudou o perfil editorial do programa dele, do jornal dele. Mark Zuckerberg, vídeo dele recente. Mark Zuckerberg, mas todos eles. Houve uma mudança 180 graus. O governo Trump está dizendo, olha, não existe esse negócio de democracia com censura. Se o seu país não aguenta um tweet, se a sua democracia não aguenta um tweet, é porque você não tem uma democracia de verdade. Então, assim, houve uma mudança 180 graus nessa política, que é diferente da política que deu origem ao Alexandre de Moraes. A pergunta é, você acha que o regime brasileiro vai continuar brigando para manter isso, mesmo depois que o Alexandre de Moraes tiver a sua pena de morte financeira decretada? Eu acho que ali o Alexandre de Moraes ele não tem mais volta, ele não tem mais opção. Ele não, o Alexandre já é. Voltar atrás. Então ele vai continuar seguindo e aí ele vai fazer força para tentar levar todo mundo. Né? Aliás, ele sempre contou com o apoio de várias outras autoridades para tentar manter esse apoio. Só que cada vez mais eu vejo o Alexandre de Moraes se transformando num leproso. Se ele toma uma sanção dessa, ninguém vai negociar com ele, ninguém vai fazer viagem ao exterior com ele, ninguém vai querer estar próximo dele. Ele vai ter muita dificuldade, né, do escritório de advocacia da sua esposa em continuar angariando clientes, né, com causas dentro da Suprema Corte. Então, assim, o Alexandre de Moraes eu vejo como um caso perdido nesse ponto. Né? Os demais, eles pelo menos vão ter o privilégio de poder tomar uma decisão. Tá? E eu não estou falando isso aqui em tom de ameaça, até porque eu não tenho influência nenhuma sobre o que a Casa Branca ou o Congresso americano podem fazer, mas, como vocês estão percebendo, é natural aqui que, se o Alexandre de Moraes cai e alguém resolve pegar essas bandeiras de censura e levar adiante, vai acabar tendo o mesmo destino do Alexandre de Moraes. Né? Existem ministros da Suprema Corte que estão próximos da aposentadoria. Quem é que vai querer, no final da sua carreira, né, perto de se aposentar, tomar, né, uma sanção dessa, comprar uma briga desse tamanho? Está comprando briga com as pessoas mais poderosas do mundo. Elon Musk é o cara mais rico do mundo. Né? O Trump é o cara mais poderoso do mundo. E todo esse conforto que foi dado pela administração Biden ao Moraes para ele fazer o que ele fez, agora justamente está sendo revertido 180 graus, como bem dito aqui pelo Paulo Figueiredo. Né? Então, tudo aquilo que era conforto vai se transformar em desconforto. Então, eu acho que no começo eles lutam ainda um pouco para tentar manter as aparências, mas depois, quando o custo Alexandre de Moraes ficar muito alto, meus amigos, em Brasília, cada um só está preocupado com o próprio umbigo. Né? A maioria das pessoas, né, das autoridades. Então, eu vejo que é o seguinte, quando der o tapa ali em cima daquele ninho de insetos, vai sair voando tudo quanto é canto aí, etc. Eu acho que não vai se sustentar em pé. Eu acho que, aos poucos, você vai ver, né, o tom, né, até de jornais mudando, né, eles vão parar de usar ataques à democracia, vão começar a utilizar críticas. Você vai ver que essa suavizada aí na linguagem ela vai acontecer, inclusive da boca de autoridades. Né? Eu acho que isso daí é esperado. Ninguém vai querer comprar briga com os Estados Unidos dessa magnitude, não, porque ninguém quer tomar uma sanção ao FEC na cabeça. Eu acabei de receber a confirmação aqui de uma ultra reunião no Senado, um senador importante aqui, a gente tem que falar sobre isso. Eu vejo a sanção, eu posso ser bem sincero, eu acho que sanção ao FAC não deveria existir. Como assim? É igual bomba atômica. Você fala assim, não deveria existir um troço desse. Eu acho que nenhum governo... Muito maligno. Nenhum governo deveria ter a capacidade de destruir a vida de uma pessoa financeiramente como o governo americano tem. Então, eu acho que esse é um instrumento que tem que ser usado com parcimônia. Os Estados Unidos usaram a bomba atômica em Hiroshima porque era a única forma, os japoneses não se rendiam. E mandavam kamikaze. Kamikaze, o custo era sangrento demais, e como último recurso para impedir um banho de sangue contra os americanos, eles mandaram a bomba em Hiroshima. Ainda assim, o Japão não se rendeu. Então, eles tiveram que mandar Nagasaki. Depois de olhar duas cidades completamente destruídas, finalmente o Japão se rendeu. O Alexandre de Moraes é a nossa Hiroshima. A OFAC é o Alexandre de Moraes é a nossa Hiroshima. Não tem salvação. Não queria ter que usar uma coisa dessas contra uma autoridade brasileira. Eu queria que as nossas instituições tivessem respondido, mas não tem mais como.
o nosso Senado está de joelhos, a nossa Câmara dos Deputados está de joelhos, a imprensa... Eu vou te falar, eu vou falar um negócio para você que eu não deveria falar, mas eu vou falar. Muita gente me pergunta, o que aconteceu com a Vaza Toga? Lembra a série de reportagens do Glenn Greenwald? Uhum. Glenn Greenwald, que é uma das grandes estrelas do Rumble. Tá? O que aconteceu? Eu posso te dizer que a Folha de São Paulo recebeu uma pressão e uma ameaça do Alexandre de Moraes e nunca mais nenhuma reportagem foi publicada. É que tinha mais material para ver, né? Eram 6 gigas. Existe mais... eu não sei se eram 6 gigas de fato. Eu acho que o Glenn ali se equivocou, mas eu Tudo bem. não tenho como dizer. Mas era muito material. Eu sei que existem mais reportagens escritas, inclusive por um outro jornalista internacional, que eu não vou dizer quem é. Essas reportagens foram oferecidas a grandes jornais do Brasil. Você acredita que os grandes jornais do Brasil... Isso ainda está para sair, vai sair de um jeito ou de outro. Mas você acredita que os grandes jornais do Brasil recusaram a publicação? Eu ainda não vou dizer o nome dos jornais. Ainda não vou, porque não me autorizaram. Eu não deveria nem estar falando o que eu estou falando aqui para você. Mas estou falando de grandes jornais. E não recusaram. Recusaram por um motivo muito claro. Medo. Por que eu estou dizendo isso? Porque a censura a jornalista, ela começa no Oswaldo Eustáquio. Aí você olha e fala assim, porra, esse cara... Blogueiro. Eu de fato não gosto do jornalismo que o Oswaldo Eustáquio faz. Eu acho que ele falta com a verdade, eu acho que ele é manipulador, sensacionalista, eu acho um monte de coisa. Mas quando fizeram o que fizeram com ele, eu fui o primeiro a falar assim, peraí, isso é um absurdo. Porque eles começam pelo Oswaldo Eustáquio. Aí depois, ninguém grita, eles, então vamos no Alan dos Santos. O Alan eu já acho um cara absolutamente brilhante. Pode levantar o terça livre ali, né? Tava com orçamento de bons milhões por ano. Excessos e tal. Dane-se. O Alan é um cara absolutamente brilhante. O que ele faz, pouquíssima gente tem capacidade de fazer. Aí, pega um Alan dos Santos. Aí depois do Alan dos Santos, você vem no Paulo Figueiredo, no Constantino, no Guilherme... Aí vai no Guilherme Fiuza. Peraí, Guilherme Fiuza... Sabe o que eu achei bizarro, cara? A juíza Ludmila Lins Grilo. Eu tava falando só dos jornalistas. Os caras caçaram... Gente, no Brasil... Eles caçaram a aposentadoria compulsória de uma juíza. Né? Eu não sei se ela recebe, fica congelada na conta dela, eu sei que ela não tem acesso. Eu falo assim, nunca na história desse país um juiz passou... Sim, se o juiz é muito problemático, ele vai receber essa pena aí de aposentadoria compulsória, né? Que eu nem concordo. Né? Para mim tinha que ser, no mínimo, demissão e, se for criminal, responde no criminal. Mas, assim, chegar a esse ponto, eu falei, nossa senhora... Eu saí um pouquinho da imprensa, eu sei, mas eu fiquei muito impressionado com o caso dela. E é. Né? Eu estava na imprensa falando que, porque eu estava seguindo aqui, que começa no Oswaldo Eustáquio, mas termina na Folha de São Paulo. Onde um veículo de imprensa não tem coragem para publicar uma reportagem crítica a uma autoridade por medo. Existe para que o jornal, então, você não pode criticar? Acabou. Então a profissão do jornalista acabou. Eu sou um tipo... As pessoas falam assim, Paulo Figueiredo, você não é jornalista. Você confunde repórter com jornalista. Eu não sou... Jornalistas têm várias formas de você fazer jornalismo. Você tem um jornalista repórter, que simplesmente reporta os fatos. Você tem o apresentador, que é ninguém simplesmente lê a notícia. Você tem o comentarista de opinião. Eu, no caso, o que eu sou é um... Eu sou muito claro no meu papel. Eu sou um polemista. Eu sou a versão pobre de outro Paulo que veio antes de mim, que é o Paulo Francis. Eu sou o que o Brasil merece, o Paulo Francis que o Brasil merece atualmente. Você tem que se contentar com essa porcaria aqui. Mas eu sou um polemista. O polemista é um tipo de jornalista. Mas nós precisamos de jornalista em todas as áreas. Então, quando você protege o Oswaldo Eustáquio, que é o tabloideiro, vamos chamar assim, cara, você está protegendo o Glenn Greenwald, o prêmio Pulitzer. Você está protegendo a Natuza Neri. Você está protegendo o Fausto Macedo. Estou dando um exemplo aqui só para dizer assim, você está protegendo todos. Você está protegendo um instituto. O cara achar que vai ser ok pedir para derrubar o Alan dos Santos e que isso não vai voltar para morder ele, e já voltou. Loucura, né? O que eu quero dizer para vocês é que já voltou. Este é a situação do Brasil, onde os veículos de imprensa, e eu vou divulgar os nomes, pode ficar tranquilo que eu vou divulgar os nomes de todos os veículos que recusaram por medo, porque vocês que recusaram por medo têm a responsabilidade de vocês. Vocês têm a responsabilidade de vocês.
eu sofri as consequências de falar o que tinha que ser falado, vocês têm que sofrer também. Isso é responsabilidade. O Eduardo está sofrendo, todos têm que sofrer. Eu também falo, parlamentar que fica com medo e deixa de fazer o seu trabalho, acabou. Mesma coisa jornalista. A gente tem uma obrigação moral. Né? O Jordan Peterson tem uma frase que é muito boa. Ele fala assim, se você tem algo a dizer, o silêncio é uma mentira. Boa. A frase interessante, eu nunca tinha ouvido ele falar, não. You have something to say. Jordan Peterson Silence seja is a o... lie. Entre aspas, né? Depois da morte ainda do Roger Scruton, acho que o Jordan Peterson está ocupando esse lugar aí de internacionalmente ser um cara que... Né? Tem uns 6 meses. Me entrevistou, eu viajei pra lá. Foi em Phoenix, se não me engano. Eu ia com você, ele cancelou, mudou a data. Eu cheguei aí pro Texas, lembra? Aí ele mudou a data de novo, eu não tinha mais voo pra voltar. Não, vai haver outras oportunidades, Deus quiser. O Jordan Peterson, ele é brilhante. Mas esses casos todos aí, né, falei da Juscelina de Milas Grilo, inclusive, né, tô começando a achar assim, que os melhores juízes do Brasil são aqueles que recebem aposentadoria compulsória, né, mas justamente por defender o certo. Né? Eu lembro da doutora Débora Faraitoni também, juíza lá de São Paulo, que acabou sendo aposentada porque soltou muito policial militar. Né? Então ela não se permitia condenar policiais militares, obviamente, né? Naquelas situações de troca de tiro, etc., né? Que sempre tem uma pressão da mídia que quer condenar o cara a todo custo. Ela não se dobrava a esses apelos, absolvia, acabou pagando o preço disso daí, né? Foi aposentada compulsoriamente. Né? É um caso que não está dentro aí desse escopo todo aqui da censura, da perseguição do Alexandre de Moraes, mas também mostra, né, que a nossa sociedade está doente. Quando a gente não entende, por que morre tanta gente assassinada no Brasil, por que as nossas taxas de criminalidade são altas, é porque não existem mais doutoras como a Débora Faraitoni. Se tivesse a maioria de Déboras Faraitones, o Brasil ia ser igual ao Texas, ia ser igual à Flórida, ia ser um local civilizado, onde o bandido teria medo de cometer os seus delitos. Mas, como o cara sabe que a sua vítima está desarmada, como ele sabe que nada acontece com ele, que tem até ONG, né, e atividades às vezes até institucionais, dedicadas a defender esses bandidos, aí eles fazem tudo isso. Né? Então, isso daí é um sinal de que o Brasil realmente está com uma febre muito alta, esse câncer está muito grande, e se a gente não conseguir aplicar agora os remédios corretos, né, os remédios diplomáticos corretos, depois eles não vão surtir efeito. Né? Vai ser dar aspirina para quem está com câncer, não vai adiantar mais nada. Eduardo, uma pergunta, para a gente já se aproximar aqui do encerramento. Toda essa pressão que estão fazendo em cima de você, você vai ceder? Não, uma coisa é certa. A gente, obviamente, a gente olha o regime se comunicando, mandando seus recados, etc. Eu não tenho outra opção. Poxa, vão tirar o seu passaporte, poxa, vão prender. Tá, mas é o que eu falo, qual a outra opção que a gente tem? É baixar a cabeça para essas pessoas e deixar o Brasil viver na mão das esquerdas, a todo momento um Lula sendo reeleito, ou ele sucedendo alguém, e o Brasil sendo esse país maravilhoso, cheio de recursos, talvez até mais do que dos Estados Unidos, talvez não, mais do que os Estados Unidos, e vendo gente morrendo na pobreza. Então não tem outro caminho. Né? Me calar não vão me calar. A gente sabe que para isso o regime vai ter consequências. Né? Fala-se abertamente aqui inelegibilidade de Eduardo e Flávio Bolsonaro até. Né? Então a gente tem uma visão bem clara de como você trava essa batalha. Né? Você não tem mais nenhuma possibilidade de negociação, você não tem mais portas abertas, e já se foi demonstrado que no passado, quando isso foi tentado, não foi frutífero. Né? Ficaram conhecidos, inclusive, por um apelido muito carinhoso, de Acordos Caracu, que eu tenho que concordar. Mas... Também conhecido como Acordo 68, você sabe por quê, né? 68? É. O 68 é aquela posição onde você me chupa e eu fico te devendo uma. Cara, nada a ver. É o 68. Aí, Paulo Figueiredo também é cultura, tá vendo? Exato, Acordo 68. E uma das coisas fazer muito Acordo 68. Uma das coisas que o professor Olavo de Carvalho falava também, né, é que você não combate uma ditadura de dentro da ditadura. Se você for pensar, o que um cubano pode fazer para derrubar o regime cubano? Olha, pode ir para a rua, pode tentar subverter a ordem, etc. E tal, né? A maior fazenda de escravos do mundo hoje, Cuba.
mas é muito difícil de você conseguir reverter aquele regime ali. Inclusive as pessoas que foram, se não me engano, até ano passado para a rua, saíram as condenações delas, as mais suaves eram de 10 anos de cadeia. Né? O Nicolás Maduro, a mesma coisa com o pessoal que foi às ruas lá na Venezuela, depois da eleição lá, em que o Nicolás Maduro ganhou de 51% contra 49% do Edmundo Gonzalez, né, que fazia chapa junto com a Maria Corina Machado. Então isso daí foi abrindo os meus olhos para perceber que a atuação internacional ela tem muito valor. A gente vive um tempo de rede social, né, de comunicação intensa. Então esse mundo globalizado me fez perceber e enxergar o valor nessa questão de construção dessas relações para ajudar o nosso país. Né? Ou você acha que você vai pegar um brilhante advogado, vai botar um recurso e ele vai soltar a Iracina Ghosh, de 71 anos de idade. Iracina Ghosh, de 71 anos de idade, está condenada a 14 anos de cadeia. Ou que você vai soltar a Débora Rodrigo dos Santos, né, a cabeleireira, que escreveu Perdeu o Mané numa estátua. Você acha que o Barroso, né, que falou o Perdeu o Mané, ele vai se sensibilizar com uma peça de um advogado? É claro que não. É por isso que a gente espera que seja, né, por parte aqui dos Estados Unidos, que vá adiante essas medidas coercitivas de sanções para ver se essas autoridades colocam a mão na consciência e param, né, de levar adiante essa ditadura, porque isso não é democracia em local nenhum no mundo. Eu, na verdade, agradeço. Como cristão, a gente tem essa coisa, né? A questão de agradecer o sofrimento que dá a gente a oportunidade de avançar uma ideia da verdade, ideia da liberdade, da justiça, do belo e do correto. Então, assim, eu, no final das contas, eu agradeço ao Alexandre. Eu agradeço toda a perseguição. Agradeço por ter cancelado meu passaporte, agradeço ao PT agora por pedir minha prisão, agradeço o congelamento das contas. Claro que financeiramente é um horror, claro que teve consequências duras para a minha vida, mas me deu o privilégio de eu estar aqui. Eu confesso a você, eu nunca imaginei que fosse estar dentro da Casa Branca tendo reunião. Nunca imaginei. Verdade. Assim, Nem eu também. Exato. Mas eu ainda sou um pobre de um jornalista. Eu estava fazendo pingo nos is, em paz. É um negócio que eu vi a grande imprensa falar com relação ao Alan dos Santos, e é verdade. Se o Alexandre de Moraes não se dedicasse tanto a perseguir o Alan dos Santos, provavelmente o Alan dos Santos não teria essa notoriedade toda que ele tem hoje. Não, o Alan dos Santos hoje vai em programa... Cara, eu hoje vivo na televisão o Trump, dos Estados no Unidos. passado, deu um RT nele, cara. Comentou o negócio dele lá na rede social do X. O Alan dos Santos, o Elon Musk tá aí, cara. O Alan dos Santos é o centro do objeto de um processo da Trump Media contra o Alexandre de Moraes. Se não houvesse Alan dos Santos, não existiria processo da empresa do Trump contra o Alexandre. Então, assim, cara, e eu tenho certeza que o Alan, também cristão, também vê da mesma forma que eu. Obrigado. Obrigado pelo privilégio de sofrer o fardo em nome do meu povo. Porque eu saí do Brasil, estava aqui nos Estados Unidos vivendo a minha vida, fazendo jornalismo. E se você perguntar, Eduardo, assim, eu gosto muito da tua companhia, gosto muito de você, a gente se dá muito bem pessoalmente, mas assim, essa parte de articulação internacional, eu não gosto. Assim, não é meu dia, eu não gosto de vir para Washington. Não gosto. Eu gosto muito de fazer o Paulo Figueiredo Show. Todo dia sento pauta, etc., vejo notícias, preparo os meus comentários, leio, me aprofundo, etc. É o que eu gosto de fazer. Mas existe uma diferença entre o que você gosta de fazer e o que você tem o dever de fazer. Então, o dever é uma coisa que você não faz necessariamente com prazer, mas você faz com satisfação. Sim. De estar cumprindo o seu papel, de estar, não usando a parábola dos talentos da Bíblia, de você não estar enterrando os seus talentos. Então eu agradeço. Eu digo não, eu cheguei muito mais longe do que eu jamais imaginava que eu fosse chegar. E eu ainda tenho a impressão que a gente ainda vai fazer muita coisa. Muito. A gente nem começou a batalhar ainda. Deus quiser.